Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e o setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite, amigo da Rádio Grigo. Uma ótima noite, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. Segunda rodada do Campeonato Paulista de 2025, Estádio Moisés Lucarelli. Você vai acompanhar junto conosco Ponte Preta e Santos. Todas as emoções, todas as informações, detalhe por detalhe, aqui na nossa Rádio Grigo, com esse timaço da Rádio Grigo que eu já vou anunciar para você. Primeira partida da Macaquinha, no Majestoso, em 2025. E você, é claro, vai curtir conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Legal demais ter você junto conosco. Vai mandando a sua mensagem, vai compartilhando, você que está escutando pelo Radiosnet. Mande mensagem também, fale se o som tá bacana ou não. E eu já vou começar chamando esse timaço da Web Rádio Grigo que junto comigo estará fazendo essa transmissão para você aqui do Estádio Moisés Lucarelli. Eu começo com ele, lá do gramado do Estádio Moisés Lucarelli. Eu chamo ele, Celso Fittipaldi, o Purga. Uma ótima noite, Celso Fittipaldi. Seja bem-vindo na sua primeira transmissão de 2025, Celso. Anderson, início de temporada pra gente aqui no Majestoso 2025, um jogão de bolas, Ponte Preta e Santos. Anderson, hoje tem estreia, hein? Hoje tem estreia, todo mundo aqui muito da iluminação. Anderson, agora acho que vai dar para enxergar um pouquinho. Mas eu vou te dizer uma coisa, Anderson. Eu percebi que eu preciso trocar de óculos. Não tem jeito. Não queria gastar, viu, Anderson? Mas vou ter que pôr a mão no bolso. Não vai ter jeito, Celso. É isso daí, Celso. Dá tempo ainda de desejar um feliz ano novo para os nossos ouvintes? Lógico. Um feliz ano novo, ó, amigo. Cortou o som do Celso. Vamos lá. E aí, Anderson? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Agora não. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Agora, Anderson. Maravilha. Então vamos lá. Um feliz ano novo ao amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Que Papai do Céu abençoe imensamente todos nós. Forte abraço. Vamos juntos. Esse Celso Fittipaldi lá no gramado do Estádio Moisés Lucarelli. Grande Marcos Cruz já está desejando uma ótima transmissão para a nossa equipe aqui. E está dizendo, vamos Ponte Preta, Marcão. Um abraço, Marcão. E eu vou chamar ele, sempre conosco aqui nas nossas transmissões, o nosso presidente Wagner Ferreira. Grande Wagnão, uma ótima noite para você. Nossa segunda rodada do Campeonato Paulista, hoje Majestoso, com estreia da Ponte no Majestoso em 2025, com estreia da nova iluminação do Moisés Lucarelli. Bacana demais. Seja bem-vindo a essa transmissão, Wagner. Boa noite, meu caro Anderson Grigoleto, amigos da Web Rádio Grigo.
realmente uma noite de festa. Pena que o público não comparece, não corresponde à expectativa em torno da inauguração dos novos refletores. Está um show, está um espetáculo, realmente está um dia essa iluminação da ponte com vários efeitos especiais, enfim, é uma moldura à parte para esse grande clássico do futebol, né, a Ponte Preta e o Santos. A Ponte vem de uma vitória importante na primeira rodada, venceu fora de casa, um resultado pouco esperado, né? Venceu o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte por 1-0, pouco esperado. E hoje vem aqui para a segunda rodada enfrentar um Santos que venceu na primeira rodada, venceu o Mirassol por 2-1, um jogo difícil. E hoje o assunto Santos eu vou deixar para o Beto Bassan. Mas o Pedro Caixinha mexe no time, né, em relação à primeira partida. Mas a Ponte também mexe, por alguns motivos especiais. Vamos aguardar as escalações oficiais, que daqui a pouco com o Celso Fittipaldi, para a gente analisar mais em cima de fatos reais o rendimento das duas equipes para o jogo desta noite. Lembrando que a Ponte, no grupo D do campeonato, vai ter que se superar. Vejam a situação. Se o Palmeiras é candidato a uma das vagas, sobrariam 3 para Ponte, São Bernardo e Velo. Ocorre que o São Bernardo já está com 6 pontos, 2 vitórias. Então a Ponte vai ter que brigar não só com o Palmeiras, como também com o São Bernardo, para conseguir uma das vagas. Enfim, esse é o Campeonato Paulista. Empolgante e muito bem elaborado para esta temporada de 2025. Anderson Grigoletto. Esse Wagner Ferreira, e eu vou chamar ele, que já participou de várias resenhas dos amigos com a gente, já faz parte da nossa equipe aqui da Rádio Grigo há mais de um ano, mas está debutando nas nossas transmissões no estádio. Eu estou falando dele. Beto Bassan. Grande Beto, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo à nossa jornada esportiva da Grigo, Beto Bassan. Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar a alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo. Beto Bassan, desculpa, entrou um som aqui do nada agora. Pode começar de novo, Beto, por gentileza, porque aqui agora deu um relaxo. Entrou um hino do Atlético aqui, sei lá o que aconteceu. Vamos lá, amigos. Anderson, boa noite, amigos do ouvintes da Rádio Web Grigo. É um prazer estar com vocês, estreando hoje ao vivo. Meu Atlético, meu estandarte, Muito grande estar com vocês aqui. Ponte estreando em casa, veio de vitória, uma grande vitória. Santos também vem vindo de uma grande vitória. Campeonato muito difícil de disputar. Um campeonato de tiro curto, um campeonato que não pode errar e de muitas surpresas. Esperamos aqui hoje um grande jogo, né? O Santos vem com excelente técnico, pouco tempo para treinar, 10 dias apenas de treinamento. Mas é um técnico esperto, um técnico que veio disposto a trazer o Santos para jogar para frente. E vamos aguardar, vamos ver o jogo hoje, esperamos um grande jogo. É um prazer estar com vocês. Tá aí, essa palavra do Beto Bassan, o som tá saindo baixinho do Beto, a gente vai ajeitando durante a nossa transmissão e você que está acompanhando aqui conosco, vá mandando a sua mensagem. Olha aí, ó. Grande Luizão Zanqueta. Ótima noite para você também, Luizão. Mário Júnior aqui conosco também. Carlos Lemos Matozinho conosco. Essa galera, vocês são sensacionais, galera. Muito legal. Celso Fittipaldi, Ponte Preta escalada. Sim. Santos a escalado. Papeleta Santos também escalado, Anderson. Arbitragem também. Arbitragem também na papeleta, Anderson Luiz. Então bora lá, Celção, vamos começar com o time do técnico Alberto Valentim, a macaquinha querida. estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. 15, Arthur. 14, Danilo Barcelos. 2, Maguinho. 18, Emerson, o capitão do time. 55, João Oliveira.
Léo Oliveira, 17, Pedro Vilhena, 37, Serginho e 7, Jean. Repeteco da Macaca, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur, Danilo, Barcelos, Maguinho, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. A escalação da equipe da Macaquinha, já vamos emendar agora a equipe da Baixada Santista, do técnico Pedro Caixinha. Como vai jogar a equipe do Santos, Celso? Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão. Não tá saindo o som do Celção, né? Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Bom, o som do Celção não tá saindo, então eu vou escalar o Santos para você. 1, Gabriel Brazão. 2, Zé Ivaldo. 3, Escobar. 4, Léo Godoy. Meia dúzia, Luan Pérez. 5, Tassiano. 8, Diego Pituca. 10, Tomás Rincon. 7, Miguelito. 11, Guilherme. E o 9, Lucas Meireles. Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Escobar, Léo Godoy, Luan Pérez, Tassiano, Diego Pituca, Tomás Rincon, Miguelito, Guilherme e Lucas Meireles. Esse é o time do técnico Pedro Caixinha. Vamos lá, vamos tentar o Celção agora, a arbitragem do jogo, Celso. O jogo fica por conta do árbitro Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Assistente número 1, Marcelo Carvalho Van Gazen. Assistente número 2, Mauro André de Freitas. Quarto árbitro, Tyson Júnior dos Santos Silva. E o VAR, Luiz Flávio de Oliveira. Tá aí a arbitragem escalada, Ponte Preta escalada. Agora nós vamos ter a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos lá, agora sim. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Moisés Lucarelli. As equipes fazem aquele protocolo, aquele fair play, se cumprimentando. A Ponte Preta vai a campo com seu uniforme tradicional totalmente branco, camisas, shorts, meiões, com a faixa transversal preta. A equipe do Santos com um uniforme diferente, hein? Uniforme, camisa e calções amarelos e os meiões pretos. E a arbitragem dá aquela musiquinha, né, da Pantera Cor-de-Rosa. A arbitragem toda rosa, né, com camisa e meiões rosas e os shorts pretos. Wagner Ferreira, e aí? O que você espera da Ponte Preta nessa partida de logo mais Ponte Preta e Santos? Bem, a Ponte está embalada, né, pela estreia vitoriosa na primeira rodada. E hoje o técnico Alberto Valentim, ele coloca um time meio estranho, meio reforçado na defesa, talvez, que não é bobo nem nada, vai pegar um dos grandes do futebol brasileiro. Ele vem com o Pacheco pela lateral direita e com o Maguinho, que também joga na mesma posição. Então talvez ele avance um pouco mais o Maguinho, já que o Maguinho tem essa qualidade de finalizar. Inclusive foi dele o gol da Ponte na vitória contra o Novo Horizontino. Então ele tem aí o Pacheco fazendo a estreia no time, lateral direito,
O Maguinho talvez se solte um pouquinho mais, como se fosse uma espécie de um primeiro volante. O Simon, a zaga feita aí com o Danilo e com o Arthur. A ponte está bem servida na zaga. Meio campo tem o Emerson, tem o Índio. Índio é o Léo Oliveira. E tem o Serginho. E o ataque com Pedro Vilhena e Jean Dias é o mesmo time que enfrentou o Novo Horizontino. Para mim, está bem escalada a ponte. E tem grandes opções no banco, inclusive o Vitor Andrade. E tem Faro de artilheiro, veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Tem o próprio Elvis, né? Para qualquer emergência aí, é a identificação técnica do time da Ponte. Então, eu acho que a Ponte está bem escalada, viu, Anderson? É um bom time, boas opções no banco para o técnico Alberto Valentim. E agora, enfrentar um Santos, né? Santos que eu vou deixar para a expectativa do nosso Beto Bassan. E aí, Beto Bassan, e o Santos para essa noite? Mandar um abraço aqui, olha aí, ó. A gente, né, eu tô chamando o Beto Bassan. A Fabiana Grigoleto, meu amor, tá mandando aqui, boa sorte para nossa equipe aqui da Web Rádio Grigo. E a seguir é a Valquíria Bassan, que tá dizendo sucesso para vocês, meninos. Sensacional, Valquíria, principalmente o meninos. Valeu demais. Beto, e o Santos? O Santos vem vindo de uma grande vitória sobre o Mirassol, um jogo lá muito difícil, mas já mostrou para o que veio no campeonato. O Mirassol não é bobo, um time forte. O Pedro Caixinha, um excelente técnico, já preservando a marcação, a forte marcação. E nós temos aqui o Miguelito, né? Um rapaz novo de 20 anos, da seleção boliviana, bem armado no meio de campo, e vai tentar quebrar as barreiras da Ponte. Espero um grande jogo, as duas equipes estão motivadas. Vamos aguardar durante o jogo para a gente ver. Tá aí, Beto Bassan, Celso Fittipaldi, o Wagner Ferreira já deu essa, né, se atentou bastante. O público do estádio Moisés Lucarelli nesse momento, bom, regular, pelo que eu estou vendo aqui na arquibancada, um público que eu diria abaixo das pretensões. Público, a princípio, que a ideia era colocar 10 mil pessoas. Eu acho que esse número a gente não vai alcançar, Anderson. Mas acredito em umas 7 mil pessoas. Vamos ver. O público tem ainda pessoas entrando aqui no estádio, pode ser que dê uma melhorada. O horário, 8h30 da noite, sabe como é que é, né? De domingo, aí é um pouquinho complicado. Torcida única, né? Vamos ver. Eu acredito aí em umas 7 mil pessoas, Anderson. Tá aí. A bola vai rolar. E aí, Beto, tá legal agora? Agora não tá saindo o som. Agora não tá saindo o som. Daqui a pouquinho. A gente vai dar essa arrumada ainda no primeiro tempo. Vai dar início aqui a equipe do Santos. O Santos que vai defender o gol dos portões aqui do fundo, né? Quando tinha torcida visitante, aonde o goleirão Gabriel Brazão vai defender. E o goleirão Diogo Silva, né? Vai defender o gol ali dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Tá na bola para fazer o toque o Diego Pituca. Ele vai dar o primeiro pontapé para começar essa partida. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Olhando aí, vendo os últimos detalhes. Apita o árbitro! Começa a partida aqui do Majestoso. É Ponte Preta, é Santos, é a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A1. E você vai curtir as emoções, os detalhes conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Tá aí, a bola saiu ali, primeiro marcado, primeiro impedimento. Impedimento, Anderson. Isso, primeiro impedimento do ataque do Santos, que tá ali agora sendo a bola entregue pro goleirão, o Diogo Silva, que vai fazer a reposição, vai colocar a bola de novo pro jogo. De pé na direita, faz o lançamento, tá buscando o Jean Dias aqui pelo lado direito, chega de cabeça, o Escobar colocou para fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Você curtindo o comecinho de jogo aqui na nossa web Rádio Grigo, no canal do Grigo no YouTube também, Rádio Grigo Oficial, parceria, lógico, sempre junto conosco, o Clube Concórdia, o clube mais tradicional da cidade de Campinas, se associa ao Clube Concórdia, hein? E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, toque de bola pro Jean Silva, o auxiliar número 1, Marcelo Carvalho, Vangassi,
levantou seu instrumento, marcou impedimento do ataque pontipretano. E aí, Celção, não sei não, hein? Anderson, a princípio, quem estava impedido, você viu, Anderson? Aí, Celção tá lá embaixo, já viu direitinho, já cobrado escanteio, bola com o Gabriel Brazão, sai jogando com o número 10 do Santos, que é o Tomás Rincon. Ele sai ali da meia-lua defensiva, tem do ladinho dele para receber o Luan Pérez, já recebeu o Luan Pérez, aliás, Luan Pérez que já jogou na equipe da Ponte Preta, hein? Faz o lançamento na frente, tá buscando lá o ataque da Ponte Preta, não deu certo não, a bola saiu, é lateral para a equipe da Macaquinha. Lado direito, campo defensivo, o Pacheco, olha o Pacheco, hein? Pacheco subiu a avenida, Matheus Sérgio desceu, né, Vagnão? Fez um bem bolado aí as duas equipes, né? É coisa que não acontece normalmente, né? Da Ponte descer para o Guarani, do Guarani subir para a Ponte. Mas nesse ano aconteceu. Matheus Regis lá no Guarani e o Pacheco aqui na Ponte. E lá vem descendo o Santos com o Miguelito. Miguelito ali já no campo ofensivo. Já rola a bola mais atrás ali no círculo central com o Zé Ivaldo. E Zé Ivaldo deu uma furadinha na bola, não tinha ninguém. Sorte dele, hein? Já faz o domínio. Tem do seu lado o Escobar, tem também o Luan Pérez, vem buscar, ele preferiu o Luan Pérez, pelo lado direito, ultrapassa a linha que divide o gramado, joga na frente com o jogador que é o Escobar, fez o lançamento na frente, estava buscando o Guilherme, mas a bola fica com o Pacheco, faz um recuo pro Diogo Silva, que é isso, Diogo Silva? Que aventura, hein? Faz o domínio ali o Pedro Vilhena, a bola vai virando para a equipe da Ponte Preta, o Arthur faz o domínio, bota no peito, bota no chão, ultrapassa a linha que divide o gramado, vem descendo pelo lado esquerdo o Arthur, engatou ali a marcação em cima dele, era do Miguelito, ele toca mais atrás com o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena vem trabalhando a equipe da Ponte Preta no círculo central agora com o zagueirão que é o Simon. Simon joga com o jogador que é o Pacheco, mais atrás a equipe da Ponte Preta trabalhando pelo lado direito, tentou fazer o lançamento, mas estava na jogada o Guilherme, a bola bateu nele, saiu para fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta. VIP, canecas personalizadas, legal demais, hein? Está conosco de novo, valeu, Gustavo. Tudo em caneca, todos os temas que você quiser tem, a VIP tem. A Ponte Preta já bateu o Pacheco, chega ali na bola, o Diego Pituca coloca para fora, é lateral para a Ponte Preta, vai avançando mais, já vem receber o Diego Pituca, toca a bola com o Pacheco para, faz o domínio, recua com o Simon. Lá atrás o Simon vai trabalhando, mais atrás ainda com o Diogo Silva. Ô Wagner, confirma para mim aí a zaga da Ponte Preta, por gentileza. Eu tô aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá certinho. É o Simon... Nós temos o Simon e agora revezando ali o Danilo e o Arthur. Tô vendo o Arthur lá na beirada do jogo. Exato. Acho que o Danilo é um dos zagueiros, junto com o Simon. É exatamente isso que eu tô observando aqui também, viu? Arthur ia ser o zagueiro, né? O Arthur tá mais aqui na lateral. Mais aberto, né? Exatamente. A bola com o goleirão do Santos, o Gabriel Brazão na meia-lua, sai, faz de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Guilherme lá na frente, sobe Pacheco de cabeça, a bola sobra com o Tassiano de cabeça, buscou o Guilherme, já recebeu o Guilherme, tem do seu ladinho o Escobar, e o Tassiano também encostou, ele preferiu lá na frente com o jogador do Santos, que era o Luca Meirelles, já perdeu a bola, a Ponte Preta vem descendo. Pedro Vilhena toca com o Arthur, ultrapassa a linha que divide o gramado lá do lado esquerdo, vem descendo a Ponte Preta, chega a marcação do Miguelito, ele devolve a bola com o Pedro Vilhena, toca mais na frente agora, a bola com o Serginho faz o domínio, passou o Pedro Vilhena, recebeu dentro da grande área, vai fazer o cruzamento, chega Zé Ivaldo, opa! Caiu lá na área o Pedro Vilhena, a torcida pediu o pênalti, eu vou pedir pro Celso Fittipaldi, estava de frente para a jogada. O Anderson, uma disputa de bola, o jogador do Santos acabou atendindo o Pedro Vilhena, o árbitro na frente do lance, não apontou nada, mas Anderson, impressão aqui, deixa eu ver, parece que até... Não, levantou já, viu, Anderson? Tá o árbitro estava de frente pro lance, não deu nada, deu acidente de jogo, né? Acidente de trabalho e jogo que segue. Vai colocar a bola ao chão ali, o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Mandar um abraço aqui, tem gente participando. É bom demais ter você conosco na nossa transmissão. Logan Fittipaldi, boa noite, amigos da Rádio Grego. Abraços para o tio Purga. Sobrinha, um abraço para você, meu querido. É bom demais. Ele tá falando que eu vi na transmissão direto de São Pedro. Dali Ponte. Olha aí a Madá, olha a Madalena dos Santos aqui também conosco. Grande Madá, tá mandando um abraço. Principalmente para mim e para você, Vagnão. Olha aí a Madá, hein? Grande participação numa das nossas resenhas, né? Exato. Um abraço para ela. E o toque de bola feito pro Jean Dias, ele vai tentar evitar a saída, não conseguiu, a bola saiu, é lateral, tem pressa o Escobar. Ele pegou, mas ele olhou lá na frente, ninguém apareceu para ele tocar. Fica esperando a movimentação do time do Santos. Time do Santos com a camisa amarela. Ô Beto,
Diferente esse uniforme do Santos, hein? Ah, muito diferente, Anderson. Muito diferente. O Santos a gente está acostumado com aquele uniforme tradicional, branco, completo, né? E o segundo uniforme de listra, aí fica estranho, tá muito estranho. E como tem história, hein? E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, vinha tentando chegar, chegou ali o Tomás Rincon, caiu, deu, já pegou, vem descendo o Miguelito. Lá pelo lado direito, chega a marcação em cima dele, do jogador Ponte Pretano, Arthur, caiu o Miguelito, a bola saiu, é apenas lateral para a equipe do Santos. Não, ele deu falta. Falta para o Santos lá no setor já de ataque. Bola com o Tomás Rincon, vai virando pelo meio com o Diego Pituca no círculo central, vira para a esquerda. Essa bola saiu lá de direita, já está aqui na esquerda com o Escobar. Chega a marcação em cima dele do Jean Dias, ele achou o Guilherme. Guilherme para, olha, espera a movimentação. Quem encostou para receber ali é o Tomás Rincon. Tomás Rincon faz o lançamento lá para a grande área do Luca Merelli. Chega, Simon de cabeça. Ele aliviou, mas a bola sobra ainda com o jogador que é o Guilherme. Guilherme toca a bola com o Tassiano dentro da grande área, fez o giro, a marcação em cima dele é do Serginho. Ele vai tocando com o Diego Pituca, já tocando com o Escobar. Do lado esquerdo, vem descendo a equipe do Santos, joga com o Guilherme. Chega a marcação em cima dele do Jean Dias. Ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Segura firme, goleirão Diogo Silva. Segura firme, mas o Santos chegou ali pelo lado canhoto, Celso. É, um trabalho bem interessante do Santos pelo lado canhoto. Bola alçada na área, o goleiro Diogo fez a defesa e vai sair para o jogo. Anderson, brincadeira à parte, há de se ressaltar que a iluminação no estádio Moisés Lucarelli ficou muito boa, viu? Eu vou ter que trocar de óculos em virtude da idade, não é por causa da iluminação, não, viu? Não, tá sensacional mesmo, tá sensacional, bacana demais. Agora tá legal, né, Wagner? Tanto no campo aqui agora no Moisés e também no Brinco de Ouro fazer as transmissões. Espera só um minutinho, que lá vem descendo a equipe do Santos, bola com o Miguelito, bateu de fora da área e espalma Diogo Silva! Um tirombaço do Miguelito ali da meia-lua, bateu, o Diogo Silva espalmou, a bola saiu, já foi cobrado o lateral, beleza na equipe do Santos, Tomás Rincon, o Santos aperta a Ponte Preta nesse momento, bola jogada com o Diogo Pituca com o Escobar, Diogo Escobar, o Guilherme não entendeu nada que o Escobar fez, a bola saiu, é tiro de meta para a Ponte Preta, chegando a equipe do Peixe, Celção. Defesaça do Diogo Silva, defesaça, o menino limpou a jogada, bateu de frente pro gol, Diogo pulou, fez uma defesaça, Anderson. Life Prev, corretora de seguros e consórcios, grande Maurício Prado. Valeu demais, Maurício. Você tá me devendo aquele logo, hein? Manda o logo direitinho, agora o logo novo, né, da Prado, corretora de seguros e consórcios. É, agora vai mudar, hein? É Life Prev, porém, Prado, corretora de seguros e consórcios. Valeu, legal demais ter você junto conosco esse ano também de 2025. A bola saiu, é lateral lá com o Léo Godoy, já bateu na frente, tá buscando o Miguelito, chega a marcação do Danilo Barcelos em cima dele, ele leva na linha de fundo, puxa pro centro, faz o cruzamento para dentro da grande área, Luca Merelli bateu, a zaga da Ponte tenta afastar, chega, tira agora Danilo Barcelos. A bola vai chegando aqui com o Serginho, faz uma jogada bonita o Serginho. No círculo central, vem descendo a Ponte Preta, já achou o Jean Dias aqui pelo lado direito, vem a marcação do Escobar em cima dele. O Jean Dias pedala, puxa pro centro, achou aqui, desse lado, a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, opa! Escorregou o Maguinho, ficou fácil ali pro Luan Pérez sair jogando. Bola com o Tomás Rincon Santos no campo defensivo, estamos chegando a 10 minutinhos, daqui a pouco eu vou pedir a opinião do Wagner Ferreira, toca com o Léo Godoy, devolve a bola com o Tassiano ainda ali na linha aqui de vídeo gramado, já achou o Miguelito, devolve a bola com o jogador que é o Léo Godoy, no círculo central, toca com o Tomás Rincon. A equipe do Santos vai trabalhando no setor defensivo agora com o Luan Pérez já achou desse lado o Escobar, o lado esquerdo já no campo de ataque, o Escobar vem caminhando, toca com o Tomás Rincon, vem recebendo a equipe da Ponte Preta nesse momento, toda recuada, hein? Deixa a bola com o Rincon de chuteiras verdes ali, fluorescente. Que abertura de bola com o jogador Escobar, chegou na linha de fundo, a marcação do Pacheco, colocou o pé na bola, a bola saiu. Lateral para a equipe do Peixe fazer a cobrança pelo lado direito. O Escobar pede a movimentação, já encostou ali o Luca Merelli para receber, era o Diogo Pituca, a bola com o jogador agora que é o Pituca, toca com o Tomás Rincon. Trabalhando no ciclo ali, no ciclo central, a bola com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo tocou nos pés do Serginho. Olha o contra-ataque da Ponte Preta, não tem ninguém. E o Tomás Rincon esticou o pé, chegou na marcação. Opa! A falta do Escobar em cima do Serginho. Eu acho que ele tinha marcado a primeira falta anterior, né? No meio de campo, em cima do Emerson, né? Isso. Se não me falha a memória, é que tá caído no chão. Ele marcou, daí o Escobar, para não ter dúvidas nenhuma, já fez a falta também em cima do Serginho, né, o Celso? Isso, ele tinha marcado o primeiro lance, a bola seguiu, foi feita outra falta, mas o que vale é o primeiro lance. Falta para Ponte, Anderson.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. 11 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. Aqui no estádio Moisés do Carelli, o placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Santos também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a Ponte Preta vem descendo lá pelo lado canhoto, a bola com o Serginho. Serginho faz a marcação em cima do Léo, do Godoy, em cima dele, tocou de cabeça, chegou, quem tirou ali foi o Guilherme, ajudando na defensiva. Chega o Diogo Pituca, tentou fazer o toque. O Danilo Barcelos não quis saber, mandou a bola lá para a arquibancada Ponte Pretana. Wagner Ferreira, 12 minutinhos de jogo, e a Macaca? A Macaca não chegou ainda, né? Ela tem, assim, uma espécie de domínio de bola, mas pouco produtiva. Não chegou ainda até o gol do Santos. Já o Santos já chegou. Com o boliviano lá, o tal de Miguel, né? Miguel, é o nome dele mesmo? Miguelito. É Miguelito, mas o nome dele é Miguel Terceiros. Esse é o nome do Miguelito. Finalizou, uma bela defesa do goleiro Diogo Silva. Mas a Ponte está em cima, tentando conquistar aí a primeira chegada ao gol do Santos. E vem descendo lá com o Arthur, pelo lado canhoto, recua um pouquinho a bola com o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, de pé na direita, faz a inversão lá da esquerda para a direita. Matou o Jean Dias, invadiu a grande área, marcação de escorre. Que é isso, deu um corte, vai bater pro gol de novo, outro corte, fez o cruzamento, tira Zaivaldo de cabeça. Subiu ali o jogador Maguinho dentro da grande área, quase que ele caiu. Chega Luan Pérez para acabar com a graça do Maguinho, dá um chute, a bola bate no Maguinho, sai para fora, é lateral pro Santos. Que abusado Jean Dias, hein, Celso? Jogada sensacional. Pena que não clareou para bater, né, Anderson? Se faz uma jogada dessa e bate pro gol, o goleirão do Santos, Gabriel Brazão, ia ter muito trabalho para defender, hein? Grande Roberto César Santos conosco aqui também, está dizendo que a Ponte Preta está muito recuada na partida. É, grande Roberto Santos, sempre curtindo a gente também aqui nas nossas transmissões. Bola com o Léo Oliveira, ele toca lá no campo defensivo, lá do canhoto com o Danilo Barcelos. Já ligou o Arthur, mais avançado, o Arthur chega na marcação do Miguelito em cima deles, ele toca de novo com o jogador que é o Léo Oliveira. Léo Oliveira tenta fazer a inversão, o Escobar de cabeça toca nela e a bola sobra com o Guilherme. Vem a marcação do Serginho em cima dele, ele recua a bola com o Luan Pérez, sai jogando o Tomás Rincon. 13 minutinhos e meio desse primeiro tempo, tá tudo igual, tá tudo como começou, ninguém mexeu o placar, ninguém colocou a bola pro fundo ali da rede. 0-0, Ponte Preta e Santos. A Eletrolar, essa daí tá sempre junto conosco, hein? Você quer tudo em elétrica e hidráulica? É só procurar lá a Eletrolar. Aliás, se você tem aquele fazendo esse calor demais que tá fazendo, os ventiladores acabam não aguentando muito, né? Leve seu ventilador, se ele não tá funcionando ou não tá funcionando legal, leva lá na Eletrolar que o pessoal dá um trato com um preço sensacional, hein? É ou não é, Vagnão? Rua Álvares Machado, 272, é o endereço da Eletrolar. Tá aí. É lateral para a equipe da Ponte Preta, bateu o Arthur, toca a bola com o Serginho, Serginho faz a enfiada de bola com o Pedro Vilhena lá pelo lado canhoto, vem a marcação do Léo Godoy em cima dele, ele puxa para o meio, ameaça fazer o cruzamento, já encostou para receber o jogador da Ponte Preta, que é o Serginho, faz o cruzamento, bateu, que é isso, quase o primeiro gol, vem descendo aí na Ponte Preta, ali pelo lado canhoto, olha aí, chega, tenta bater ali o Serginho, recua a bola, vai fazer o cruzamento, Pedro Vilhena toca mais atrás, é o Danilo Marcelo que faz o cruzamento, tira a zaga do Santos, Léo Oliveira de cabeça, tira o Zaivaldo agora, bateu pra cima, ganhou o Leitão. A bola vai caindo, chega ali o Luan Pérez, chega a marcação do Serginho em cima dele, leva melhor o grandalhão, mas a bola sobra com o Simon já achou, o Pacheco aqui do lado direito, chega a marcação do Guilherme em cima dele, ele achou o Léo Oliveira vem descendo, toca a bola com o Maguinho parou, vai fazendo o cruzamento, fez o cruzamento para dentro da grande área, Gabriel Bazão, mas não tá valendo mais nada. Marcado impedimento. Celso Fittipaldi quase que a Ponte abre o placar. Que defesaça do Gabriel Brazão, hein? Que defesaça, quase a Ponte chega lá, Anderson. Uma observação, Anderson, isso é para os comentaristas. Eu vejo a Ponte trabalhando muito bem a bola. Não tem aquele lance do ano passado, rifar a bola esticada, vão brigar. A Ponte faz uma transição muito legal, Anderson. Tá aí, Celso Fittipaldi, aí, o Wagner Ferreira. A bola tá aqui no campo defensivo do Santos. O Celso tá correto? Bem, o Celso acompanha bem o jogo lá de baixo. Realmente, a Ponte tem a posse de bola, está bem mais organizada do que na temporada passada, mas na finalização só conseguiu uma agora. O goleiro fez uma grande defesa, quase a Ponte abre o placar. Já o Santos já chegou uma vez, que vocês dissemos aqui, com o Miguelito. O jogo está equilibrado, é lá e cá, mas o Santos tem mais time que a Ponte, é indiscutível.
Mas está respeitando a Ponte, jogando aqui dentro de Campinas. A situação não está muito tranquila para o Santos, não. A Ponte já chegou uma vez, o Santos também, o jogo tá bom. E lá vem descendo a equipe do Santos pelo lado canhoto. Bola com o Luan Pérez. Encostou o Tassiano. Já recebeu o número 5 Santista. Chega na marcação dele o Pedro Vilhena. Ele recuou para ninguém. Ele olhou o Alberto Valentim ali. Tentou tocar para ele, mas o Alberto não joga mais, né, Celso? Agora o Alberto é o professor, né, Anderson? Professor Alberto Valentim. É, isso daí. E Léo Oliveira toca com o Pedro Vilhena, tentou fazer o toque, o Tomás Rincon estava ligado, ele cortou a bola sobra no Tassiano, sobe o Léo Oliveira, sobe também agora o Pacheco de cabeça, vai sobrando com o Zé Ivaldo, de cabeça coloca, que disposição do Pedro Vilhena, hein? E agora bateu no Serginho, quase que chegou o Léo Oliveira na bola, e sai jogando a equipe Ponte Pretana com o Emerson, toca com o Danilo Marcelos, o número 9 ali do Santos, o Luca Meirelles, né? Ficou pedindo falta, mas o árbitro mandou continuar. E a bola Ponte Preta vai trabalhando no setor defensivo com o Simon. Tem espaço, ele vai descendo. Achou o Pedro Vilhena, a bola passou, vai sobrando com o Serginho. Serginho mais à frente com o jogador agora que é o Arthur. Arthur para a marcação do Léo Godoy em cima dele, recua um pouquinho com o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena trabalha, toca do ladinho, vem trabalhando a equipe Ponte Pretana. Bola com o jogador que é o Serginho. O árbitro parou. Parou. É, o Tassiano tá sentindo, é isso? Isso, exatamente. O Tassiano, volante do Santos, está sentindo alguma disposição ali. Eu não me lembro de ter tido algum contato físico. Você poderia ser o Luca Meirelles, né? Na entrada ali do Pedro Vilhena, que ele ganhou do Léo Oliveira na bola. Confesso ao amigo que eu não vi esse choque, hein? Mas ele está saindo, está indo para a lateral do campo para receber atendimento, meu Deus. 18 minutinhos, primeiro tempo, Beto Bassan e o Santos. Ponte melhor nesse momento do jogo. O Santos 4-4-2. Não está conseguindo segurar o meio de campo. O Tassiano, que está fora do campo nesse momento aqui, não acompanha o time da Ponte. E isso está sobrando alguns espaços. Chegou uma vez só, mas está com mais posse de bola. E a Ponte Preta vai descendo com o Pacheco, faz o cruzamento, tira o Luan Pérez de cabeça, sobra com o Guilherme. Chegou, o Pacheco fez a falta, né? Fez a falta, fez a carga em cima do Guilherme. O árbitro pede calma pro Pacheco, Celso. Exatamente. Falta marcada. O árbitro já chegou ali no Pacheco, trocou uma ideia com ele no pé do ouvido dele. Vamos com calma. E falta marcada para o Santos. Falta em cima do 11 Guilherme. Aliás, Guilherme e Miguelito dão um trabalho lá na frente, hein, Anderson? São rápidos. E o Tassiano está recebendo atendimento ali fora do gramado. O departamento médico do Santos atendendo o número 5 do Santos. Wagner Ferreira sabia que ele estava no Grêmio, quando o Tassiano estava no Grêmio. O Giovani, que é gremista, né? Cornetava demais o Tassiano. Demais. Aí ele foi pro Bahia, né? E aí, jogou muita bola lá. Coisa de louco, né? Não adianta, né? Às vezes não vai num time, mas no outro time desempenha demais. E o Tassiano não jogou na partida inicial do Santos, né? Ele tá jogando hoje a primeira partida. E que jogadaça do Luan Dias, do Jean Dias. E agora vem a descendo, caiu, sofreu a falta. Quem fez a jogadaça foi o Maguinho. Amarelado. Amarelou o primeiro amarelo do jogo, vai para quem, o Celso? Escobar, o 3 do Santos, lateral do Santos, amarelado no jogo, Anderson. Primeiro amarelinho saiu para o Escobar, número 3 do Santos, 19 minutinhos, saiu o primeiro amarelo da partida. Deu uma entrada ali em cima do Luan Dias, né? E a minha caneta não funciona, então não tem problema nenhum. Bola será lançada na área, hein, Anderson? Vai ser lançado, quem está fazendo ali, preparando, é o Danilo Marcelos, para fazer o lançamento para dentro da grande área. Encostou também o Maguinho e tá o Danilo Marcelos. O Danilo Marcelos já abandonou, deixa a bola com o Maguinho. Vai vir bola na área, da Ponte Preta. O Serginho tá ali. Os jogadores estão tudo na linha da grande área, linha frontal ali, e o Serginho na marca dos pênaltis. Ele saiu jogando, toca do ladinho, de longe, faz o cruzamento, toca com o Arthur, a bola passa, abre, o Brazão dá um toque na bola. Tava fechando o Simon ali para fechar, quase que a Ponte chega o Guilherme, toca a bola para fora, evita a saída, senão seria escanteio. Vem a marcação em cima do Emerson, toca na frente, bata no peito o Maguinho, toca na frente agora com o Simon. Simon deu um toque na frente para ninguém. O Léo Oliveira tenta consertar, chega de cabeça o Luan Pérez, tira, alivia para a zaga do Santos, mas já consertou o Pacheco, bola com o Maguinho, faz a falta, é o Emerson que está na bola, agora sim é o Pacheco recua ali,
da linha que divide o gramado, com o goleirão Diogo Silva lá atrás. Na partida contra o Mirassol, esse Gabriel Brazão foi um dos destaques do Santos. Fez cada defesa, o Mirassol deu sufoco no Santos. E hoje já fez duas defesas, hein? Uma lá no ângulo do lado, agora saiu socando, para evitar o cabeceio do atacante da Ponte. Então, muito bem esse goleiro, Gabriel Brazão. Tirou a bola da cabeça do jogador da Ponte, Wagner. É isso. Defesaça, providencial, defesaça do Gabriel Brazão. Pode falar, Beto. Colocou o João Paulo no bolso. O João Paulo é um bom goleiro. Vai curtir um banco, viu? É verdade, exatamente. E agora a Ponte Preta sai jogando no setor defensivo, lançamento aqui pro lado direito que o Pacheco tocou de cabeça, mas o Escobar estava ligado. Tomás Incon toca com o Tassiano. Mas o Simon fez a falta no Tassiano, falta para o Santos, ali na meia esquerda, campo ofensivo. Falta para a equipe do Santos, vem bola na área, provavelmente do Diogo Silva, né, Celso? Ah, com certeza. Vinícius Gonçalves do Araújo chegou ali no Tassiano também, no Simon, melhor dizendo, né? Chegou no Simon, falou para ele, é a última, hein? Tô de olho em você. Não amarelou, mas conversou com o zagueiro da Ponte, Anderson. Tá aí, mandar um abraço pro Reinaldo César Ferreira de Godoy, boa noite, equipe da Grigo, cheguei para dar sorte para nossa macaquinha, tá dizendo Ronaldo, grande Ronaldo, olha a Maria Elisa Godoy Piton aqui também conosco, boa noite para Maria Elisa também, olha a Marcília Fittipaldi, grande Marcília, tá falando pra galera não esquecerem de deixar o like aí. Ah, grande, isso aí, Marcília, deixa o like aí, galera, ouve a minha patroa aí, pô. Cobrança do Santos no Guilherme, faz o lançamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo e sai. Em tiro de meta para o goleirão Diogo Silva fazer a cobrança, Celso. É bola alçada na área, passou, ninguém chegou, tiro de meta, bola tranquila para o Diogo que vai sair para o jogo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. A equipe da Ponte tentou sair jogando, o Diogo Pituca já tá na bola. Vem chegando o Escobar pelo lado esquerdo, passa por um, chega na marcação do Pacheco, chega na marcação ali o Jancir Dias. Tirou, mas a bola sobra ainda com o Tomás Incon. A equipe do Santos totalmente no campo de ataque nesse momento. Recua um pouquinho com o Luan Pérez, joga com o Diogo Pituca, devolve a bola para o Tomás Incon. A equipe do Santos vem trabalhando, ele faz a enfiada de bola, era pro Léo Godoy, mas a bola foi nos braços do goleirão Diogo Silva, que está jogando com o Arthur. Lá do lado canhoto, campo defensivo, em frente a galera, em frente à arquibancada Ponte Pretana. Ele para, faz o break, rola mais atrás com Danilo Barcelos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. Lateral para a equipe da Ponte Preta, já batido o Arthur, coloca os pés em cima da bola, recua ali na linha que divide o gramado para o Danilo Barcelos. Vai jogando com o Emerson que está jogando praticamente como um terceiro zagueiro ali, né, Wagner Ferreira? Daqui a pouquinho você fala para mim, ou como um zagueiro mesmo, né? O lançamento feito para o Jean Dias aqui do lado direito, chega a marcação do Luan Pérez, ele correu, rasteiro, sai nos pés do Maguinho, Gabriel Vazão. Faz a defesa o goleirão do Santos nos pés do Maguinho, que estava fechando ali como homem surpresa, né, Celso? Exatamente. Muito esperto o Gabriel Brazão, antecipou a defesa antes que o Maguinho chegasse na bola e fez a defesa. Esse goleiro é muito bom, viu, Anderson? Tá aí, tá tendo trabalho e tá mostrando que tá seguro no gol. Sai jogando a equipe do Santos no setor defensivo, a Ponte Preta adianta a marcação nesse momento, ele rola com o Guilherme, chega a marcação do Pacheco. A bola saiu... O árbitro olha para o Bandeira, o Bandeira olha para o quarto árbitro falou que a bola era do Santos, aí sim o Bandeirinha deu lateral para a equipe da Ponte, mas do Santos, mas vem descendo a equipe da Ponte Preta, era o Pedro Vilhena, chega o Luan Pérez, no carrinho, coloca a bola, é lateral para a equipe Ponte Pretana, lado direito, vai fazer a cobrança de bola, o Maguinho pegou, deixou a bola, o Jean Dias, né, pegou a bola, deixou com o Pacheco, que está chegando para fazer o cruzamento. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira dá sua opinião de como está o jogo 0-0, Ponte Santos, a bola com o Pacheco faz o domínio, recua atrás com o Simon tem o Emerson, ele prefere jogar lá na canhotinha, inverteu da direita para canhota com o Danilo Barcelos, de calcanhar o Arthur toca a bola, vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Serginho, rolando na frente, vem descendo, era quem estava chegando, o Danilo Barcelos. Ele não conseguiu fazer o domínio, a bola saiu, é tiro de meta pro Peixe, né, Celso? Exatamente, o Arthur fez a jogada, a bola bateu na cabeça do Danilo, que tentou dominar no peito, mas ela espirrou na cabeça, foi para a linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo Santos.
Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Gringo, se inscreva. Você está curtindo a nossa transmissão, deixa o like pra gente também. Não custa nada pra gente, ajuda demais, hein? E o Santos trabalhando no setor defensivo com o Luan Pérez, toca com o Escobar, já achou o jogador, o Tomás Rincon. Tomás Rincon joga com a 10, mas joga como um volantão, né, o Wagner Ferreira, o número 10 do Santos. Esse é o venezuelano Tomás Rincon. Para quem já vestiu a 10, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Tá devendo muito, né? E a Ponte Preta recupera a posse de bola, o Pedro Vilhena, toque de bola com o Jean Dias, chega na marcação, Zé Ivaldo coloca para fora. Em escanteio para a Ponte, o primeiro escanteio da partida da Macaquinha, Celso. Exatamente, a Ponte, Anderson, brigando muito pela posse de bola, conseguiu ganhar, o Arthur tocou rapidinho, a bola bateu, o Zé Ivaldo na dividida, bateu no pé do Zé Ivaldo para a linha de fundo, escanteio para a Ponte Preta. Quem está chegando para fazer aí o levantamento para dentro da grande área é o Pedro Vilhena. Não, agora é Serginho. É o Número Serginho 37, Serginho foi para a bola. É o Serginho que encostou ali agora, exatamente. Pedro Vilhena está ali na meia-lua. Faz o cruzamento para dentro da grande área, tentou emendar a bola, sobra com o Pedro Vilhena, tira o Luan Pérez, caiu. O jogador da Ponte Preta está caído. Chega o Emerson. E agora, olha o contra-ataque do Santos, Diego Pituca tentou fazer a falta, o jogador Ponte Pretano, são 3 santistas com 3 Ponte Pretanos, vai e virou, a bola passa pelo Guilherme, até ele fazer o domínio, a zaga da Ponte Preta já colocou ali, tá todo mundo no lugar, vem descendo a equipe do Santos com o Guilherme, toca mais à frente, chega a equipe santista pelo lado canhoto, a marcação do Pacheco, ele recua com o Tomás Rincon. Caído aqui na grande área do Santos, Pedro Vilhena, hein? Tá chegando o lanchinho para nós aqui na cabine. Bom demais, hein? Bom demais que o estômago já estava começando a roncar. E o árbitro nada de parar. Vem descendo a equipe do Santos, Escobar faz o cruzamento para dentro da grande área, vai sobrando com o Tassiano, bateu, tira a zaga da Ponte, sobra com o Tomás Rincon, de perna direita, bateu pro gol e espalma Diogo Silva. Sobra a bola com o jogador que é o Léo Godoy. Vem descendo em Santos, bateu de fora da área, tira de cabeça a zaga Ponte Pretana. Agora o árbitro vai parar o jogo para atendimento ao Pedro Vilhena. Agora tem 2 jogadores. A reclamação, né, Anderson? E agora o banco da Ponte Preta todo em cima ali do quarto árbitro. Dá uma olhada ali, do Bandeirinha também. O árbitro estava de frente, viu? Mandou seguir, não deu nada. Confesso para você que o lance foi muito rápido, viu, Anderson? E a torcida, no caso, né, a torcida Ponte Pretana agora... o árbitro está conversando com o pessoal lá. Vamos ver o que ele tá com a mão aí no aparelhinho, ouvindo, ó. Mas numa dessa, né, o Wagner Ferreira, quase que a Ponte Preta toma uma bela defesa do Diogo Silva, né? O chute do camisa 10, né? Acabamos de falar dele aqui, ele finalizou e a bola lá pro canto esquerdo. E o Diogo Silva, eu não assisti a partida da Ponte com o Novo Horizontino, mas ouvi dizer que ele fez uma grande partida. Quando o Novo Horizontino deu um sufoco, a Ponte vencia por 1-0 já no final da partida. O Diogo Silva foi uma das figuras de destaque na vitória da Ponte. E hoje já fez aí a primeira grande defesa. E agora eu não estou entendendo qual é a dúvida, viu, dessa resenha aí. Na realidade, a reclamação foi para o não atendimento do Pedro Vilhena, que ficou caído dentro da grande área aqui, né? Anderson, mas Oi. Bate-boca grande aqui entre os dois técnicos, hein? Bandeirinha interferente, faz o árbitro e os dois não param, viu, olha lá? Olha lá. Não para, e faz tempo, a bola parada e os dois batendo boca aqui. Aí o detalhe, a informação do Beto Bassan aí, o Alberto Valentim e o Pedro Caixinha. E agora vem descendo a equipe do Santos novamente, bateu, saiu, escanteio para a equipe do Peixe. Segundo do jogo, primeiro do Peixe, escanteio da equipe santista, Celso. Exatamente, o time do Santos está pedindo falta na área lá também. Mesma coisa que aconteceu aqui, né? Daqui não dá para ver, mas eles estão pedindo falta, né? Aliás, pediram pênalti, né, Anderson? Pelo menos foi o que eu percebi daqui, Anderson. Não sei se o amigo também teve essa visão aí. Um lance muito rápido, né? Sinceramente, eu achei que não foi. Não foi nada. Né, Beto? Também achei que não foi. Escanteio para a equipe do Santos, lado direito, campo ofensivo. Quem está na bola para fazer a cobrança, pelo que eu estou vendo aqui, é o Guilherme. Não, é o Diego Pituca, né? Daqui, vou falar para você, depois reclama da iluminação, mas estou igual a você, viu, Celso? Já batido, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira a zaga Ponte Pretana, vai sobrando com o Léo Godoy, devolve a bola com o Guilherme para, faz a enfiada de bola na linha de fundo pro Léo Godoy, bateu, a bola explode no jogador Ponte Pretana e sai.
em escanteio para o Santos, segundo escanteio seguido da equipe santista, Celso. No momento que o Peixe aperta a macaca aqui no Majestoso. Segundo escanteio consecutivo para o Santos, bola vai ser alçada na área do goleiro Diogo Silva. Tá lá o Guilherme novamente para fazer o cruzamento dentro da grande área. 31 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Ponte Santos, autorizado de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Léo Oliveira. Vai sobrando com o Tomás Incon, tentou fazer a colocação lá dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira, o Pedro Vilhena complementa, vai sobrando com o Diogo Pituca. Sozinho no círculo central, ele faz o lançamento de canhota, tá buscando o Miguelito desse lado, chega de cabeça, tira o Maguinho, faz o Jean Dias, tentou sair, o árbitro disse que não foi nada, continua o jogo, o Luan Pérez recupera a posse de bola. Joga com o Diego Pituca faz a movimentação pelo lado canhoto, bola com o Escobar, joga lá na frente, deva lá na frente o Guilherme, na zaga da Ponte, estava impedido. Já marcado o impedimento. Estava impedido. Tá ali, o Mauro André de Freitas, o auxiliar número 2, levantou seu instrumento de trabalho, impedimento, estava o Miguelito impedido e também o Guilherme, pelo jeito ali, né, mais o Miguelito. Bola da equipe da Ponte Preta, já bateu com o Emerson dentro da grande área, abriu o Diogo Silva para receber, não quis saber de brincadeira, bate de perna direita na frente, sobe o Luan Pérez de cabeça, toca, chega o Guilherme, faz o domínio de bola, vem a marcação do Pacheco em cima dele, caiu, marcou falta. Caiu o jogador do Santos, o Guilherme, falta anotada do Pacheco em cima do lance na jogada, o árbitro marcou, né, Celso? Marcou e foi, né, Anderson? Deu um totozinho no pé esquerdo do Guilherme e derrubou ele no chão. E a Ponte vai pressionando, segue pressionando. Olha o goleiro do Santos. Olha o Gabriel Brazão, sai jogando com o Tomás Incon. A Ponte Preta faz a pressão, chega o Jean Dias na marcação do Luan Pérez, o Luan Pérez achou, o Guilherme chega o Pacheco, leva melhor o Pacheco, chega na bola, domina, sai jogando com o Léo Oliveira, já achou o Pedro Vilhena toca com o Jean Dias do lado direito, chega a marcação do Tassiano em cima dele, devolve a bola com o Pedro Vilhena, ele faz a fita, vem descendo, tentou fazer enfiada de bola com o Serginho que estava fechando, mas a bola sobra ainda com o Pedro Vilhena, tira o Luan Pérez agora de perna esquerda, sobe com o Pacheco, toca de cabeça, mas não conseguiu fazer o domínio, nem o Jean Dias fazer o domínio também, saiu, é lateral para a equipe do Santos, lado esquerdo, manda Beto. Realmente o time do Santos não se acerta no meio do campo. Tassiano, ao meu ver, fora do jogo, totalmente fora do jogo. Tá aí a opinião de Beto Bassan, eu vou aproveitar que a bola tá lá na lateral e pedir também a macaca nesses 33 minutinhos, Wagner Ferreira. Você estava perguntando, né, a respeito da zaga da Ponte. Os dois zagueiros são o Simon e o Emerson. Pela direita, o Pacheco. Lá pela esquerda, é que a coisa está meio indefinida. O Danilo, me parece que é o titular da lateral esquerda. E o Arthur joga mais avançado, na frente do Danilo. Não sei até que ponto isso vai dar certo, mas vamos aguardar. E aí, Ponte Preta vem descendo pelo lado direito, a marcação do Escobar, o Jean Dias para, faz o break, rola mais atrás com o Pedro Vilhena, tem do ladinho ali o Pacheco para receber, recebeu, que toque de bola pro Jean Dias dentro da grande área, ele parou, a Luan Pérez fez o break, chega, faz o levantamento, a bola vai pro Arthur de cabeça, passa pelo Arthur, passa pelo Léo Godoy, mas o Arthur toca mais atrás com o Danilo Barcelos faz o domínio, faz o break, já devolve a bola pro Arthur, lá do lado canhoto, faz o cruzamento, a bola bate no Léo Godoy, vai sair, o Danilo Barcelos chega, faz o cruzamento para dentro da grande área, Luan Pérez de cabeça, coloca para fora. Em escanteio para Macaquinha, Celso Fittipaldi. É o que eu gosto de ressaltar. Esse time está brigando muito, Anderson. Está disputando todas as bolas. A Ponte ganhou de novo aqui na esquerda. Danilo Barcelos alçou na área. Luan Pérez antecipou o atacante da Ponte e jogou para escanteio. Escanteio para Macaca. Quase a Macaca chega lá, Anderson. É escanteio para Ponte Preta, segundo da Macaca no jogo. O Jean Dias vem aqui do lado da bola, está esperando a chegada do Danilo Barcelos, que vai ser ele, né, o cobrador desse escanteio. Levanta ali o braço direito, tá pedindo para a galera fechar, que ele, pelo jeito, vai bater fechado, né? Pelo jeito, vai bater fechado. Tá o Jean Dias e tá o Danilo Barcelos. Ele colocou do ladinho pro Jean Dias, faz o cruzamento para dentro da grande área. Bola prensada, tira ali. E agora sentiu o jogador do Santos, né? Se chocaram aqui, Anderson. Choque de cabeça. Dois jogadores do Santos caídos. O árbitro parou na hora, o Escobar ficou balançando o braço. E agora o departamento médico do Peixe vai fazer o atendimento ali dos dois atletas da equipe santista. Choque de cabeça. Os dois caídos. Não tá bem o Escobar, hein? Todo lance de cabeça, né? Esses choques aí de cabeça
É preocupante, né? Não é bacana mesmo. Perigosíssimo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Grande Mário Eduardo, grande Maíta. Boa noite. Ele tá gostando de ver a macaquinha jogando, o Wagner Ferreira. Não há o que reclamar. O Celso tem alertado aí que a Ponte está muito bem disposta, muita garra, muita vontade. Se falta técnica, é uma outra conversa, mas no campo ninguém pode reclamar do empenho dos jogadores. Agora, muita bola cruzada, pouco aproveitamento, finalizações, acho que foram 2, né? Parecendo o goleiro Gabriel Brazão. Muito bem, impedindo o gol da Ponte. O Santos teve 2 chances também, o jogo é equilibrado. A Ponte, me parece, tem a posse de bola. Não tem os números aqui, mas a Ponte tem a posse de bola e o Santos, quando retoma a posse de bola, consegue levar perigo. Então é um jogo interessante e placar, por enquanto, para mim é justo esse 0-0. Tá aí, Wagner Ferreira, Beto Bassan, Celso Fittipaldi, ritmaço da Rádio Grigo hoje aqui no Majestoso. Ponte Preta e Santos é a segunda rodada do Paulistão 2025. A Ponte Preta tenta chegar lá pelo lado canhoto, já recupera o Miguelito. Miguelito recua a bola com o Gabriel Bazão. Chega na marcação ali o Maguinho, o Brazão não quis saber de brincadeira. A bola foi lá para a galera, lateral para a equipe da Macaquinha, Celso. E o Gabriel Brazão deu uma dura na zaga aí, por ter atrasado essa bola aí na fogueira para ele, né? Saiu Saiu pagando o pau para todo mundo aqui, Anderson. Exatamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. E a equipe da Ponte Preta vem descendo com o Pacheco aqui pelo lado direito do campo de ataque. Passou para receber o Maguinho, faz o cruzamento, o Luan Pérez faz o domínio, chega o Pedro Vilhena para brigar na bola. A equipe da Ponte Preta sobra com o Jean Dias, ele bateu pro gol, passa pelo lado direito. Muito perto ali do poste direito do Gabriel Brazão, mas vai para fora, é tiro de meta. Que tirombaço do Jean Dias, ô Celso. Anderson, jogada de novo. Repito, a Ponte briga muito pela posse de bola. Bola roubada na área, o Jean cruzou, bateu, né? Bateu pro gol, a bola triscou a trave do goleiro Gabriel Brazão, que tá muito bravo com a defesa aqui, viu, Anderson? Tá pagando para todo mundo aqui, xingando, brigando, gritando com a zaga toda aqui. Aí o detalhe do Celso Fittipaldi. O Brazão bate, o Simon já toca de cabeça, tenta chegar na bola. O jogador ali, o Maguinho, não evitou a saída lateral para a equipe do Santos. Já chegou o Escobar ali, o Alberto Valentim ainda foi pegar a bola dentro do gramado, pediu licença, deu a bola ali nos braços do Escobar, que já fez a cobrança, toca com o Guilherme, devolve a bola com o Escobar, chega Pedro Vilhena, rouba a bola, já toca com o Jean Dias na frente, chega a marcação do Luan Pérez, recupera a posse de bola, recua com o Brazão de perna direita, bate pra frente e bateu pra fora. Olha aí, Anderson, só fazer rapidinho uma comparação com o time Manda. do passado. Esse time briga mais que o outro, né, Anderson? Essa bola, por exemplo, aí o goleiro ia dominar, ia erguer a cabeça, ia tocar do lado. E hoje não. Hoje o time tá brigando bastante. Tô gostando de ver a vitalidade do time da Ponte. Se vai aguentar o tempo todo é outra história. Mas tá brigando muito pela posse de bola. E a Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, a bola com o Simon. Simon tenta fazer o lançamento, chega Luan Pérez. E agora roubou o Pacheco. Vem descendo pelo lado direito, vem descendo, chega a marcação do Escobar em cima dele. Ele faz o break, tenta passar, a bola bateu por último no Pacheco, saiu, é lateral. Lateral para a equipe do Santos fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. A equipe do Santos bate, recupera. Olha aí o Léo Oliveira. Já recuperou para a Ponte Preta, toca com o Pedrinho Vilheno. Vai jogando a equipe da Ponte Preta com o Serginho. Léo Oliveira quase que perde a bola ali, mas ele já fez o toque para o Danilo Barcelos. Vai virando lá para a canhotinha com o Arthur. Chega a marcação do Léo Godoy em cima dele. Devolve a bola com o Danilo Barcelos no campo defensivo Ponte Pretano. E para completar, ele recua lá com o Diogo Silva. Diogo Silva vem trabalhando. Chega o Tassiano, tenta fazer a marcação ali. O Diogo Silva bate para frente, estava buscando o Jean Dias. Mas forte demais, a bola saiu, é lateral para a equipe do Santos. Beto Bassan, pode falar. Não vou pegar no pé do Tassiano, mas olha o posicionamento dele. Né? Onde ele está. Aí sobrecarrega o Rincon no meio, né? E o Diogo Pituca também não está conseguindo acompanhar. Com isso, não tem organização o time do Santos no meio de campo. A Ponte muito melhor, ao meu ver, nesse momento do jogo. Realmente, se não mexer nessas duas peças,
vai ser difícil do Santos chegar. Aí. Anderson, detalhe. Oi. No momento que o Alberto Valentim manda os jogadores da ponta para aquecimento, aqui atrás dos gols. Atrás do gol de fundo, né? Aos 41 minutos do primeiro tempo. Sinal de que pode ser que venha a mudança, né? Do intervalo. E vem descendo a equipe do Santos, bola com o Diego Pituca jogando com o Tassiano, fez o cruzamento para dentro da grande área, chega o Miguelito, tenta fazer, mas a bola sobra com o Léo Godoy, devolve a bola para dentro da grande área, sobe, Pacheco de cabeça, tira, mas estava marcado impedimento do ataque santista, Celso. Isso, exatamente. Miguelito estava na banheira, né? Marcado impedimento, reposição de jogo para Ponte Preta, Anderson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272. Telefone 3231-3299. Diogo Silva manda a bola para frente, tá buscando o Arthur, subiu o Léo Godoy, passou pelo Léo Godoy, o Arthur vai deixar ali pelo lado canhoto, joga mais atrás com o jogador que é o Serginho, mais atrás ainda com o Pedro Vilhena, devolve a bola com o Serginho, a Ponte Preta lá do lado canhoto, o Serginho puxa pro meio de campo, joga mais atrás ainda com o Danilo Barcelos, vem descendo a ponte todo no setor ofensivo, Danilo Barcelos faz o cruzamento, subiu de cabeça, o Jean Dias bateu e entrou! Alegria, alegria, a galera pra mostrar o seu valor. No cruzamento do Danilo Barcelos, ele encontrou o Jean Dias, que com estilo deu uma testada na bola no canto direito do Gabriel Bração, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo da rede. Abre o placar a equipe da Ponte Preta. Jean Dias, camisa número 7, quando eram jogados 42 minutos desse primeiro tempo. Jean Dias faz a festa do torcedor pontepretano. Torcedor pontepretano pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor pontepretano. Celso Fittipaldi, Jean Dias cabeceou com estilo. Anderson, não me canso de falar. A Ponte briga muito pela posse de bola. Bola alçada, o Arthur brigou, conseguiu pegar a bola na linha de fundo, tocou pro Barcelos, que ergueu a cabeça, cruzou na área, e Andias entrou e tocou pro fundo de gol, de cabeça pro fundo do gol do goleiro Gabriel Brazão. Aí, Ponte 1-0, muito pela disposição do time. Torno a repetir, não sei se aguenta esse ritmo o jogo todo, mas tá brigando muito pela posse de bola, Anderson. E já recupera de novo, vem descendo o Maguinho para, espera a passagem do Arthur. Arthur já recebeu lá pelo lado canhoto, vem a marcação em cima dele do Júlio Godoy, bateu, saiu, é lateral para a equipe da Macaca. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala desse 1-0 para a Ponte Preta, se muda, se tá merecido. Ele falou agora há pouco que o 0-0 era justo. A Ponte Preta abriu e já tem descido de novo. Bola com Pedro Vilhena, recua com Danilo Barcelos, já toca com o Arthur. Arthur para, toca com Pedro Vilhena, isso daí, tudo lá do lado canhoto. Ele tenta tocar, sobe de cabeça o Júlio Godoy. Tira para a equipe do Santos, o Tassiano faz o lançamento lá na frente. Quem vem descendo é o Luca Meirelles. Tentou fazer o domínio, já recuperou a posse de bola, mas o árbitro está parando, dando bola para a equipe do Santos. Wagner Ferreira, 1-0 para a Macaquinha. O Beto Bassan acabou de dizer que o momento era da Ponte, estava melhor no jogo. Inclusive citando alguns jogadores do Santos que não estão rendendo nada e poderiam ser substituídos para o segundo tempo. Bastou ele acabar de falar isso na primeira bola que o Arthur recuou para o Danilo. Danilo recolocou na área e o Jean apareceu no meio dos dois zagueiros do Santos, ficaram um olhando para o outro, ninguém foi para a bola. E o jogador da Ponte tem nada com isso. O Jean subiu de cabeça, como estilo, tirou do goleiro, meteu no canto, a Ponte vence por 1-0. Sem chance nenhuma para o goleiro, diga-se de passagem. E lá vem descendo a equipe do Santos, lá pelo lado direito, faz o cruzamento, mas a bola saiu. Tiro de meta para o goleirão Diogo Silva fazer a cobrança. Eu vi ali levantando a placa de 2 minutos de acréscimos. Exatamente. É isso Anderson. mesmo, Celso. 2 minutos.
Wagner, a defesa da Ponte do Santos totalmente parada. Totalmente parada, mal posicionada. Sobrecarrega, né? Sobrecarrega a defesa. Mas a Ponte muito melhor que o Santos nesse momento. Tá aí, Beto Bassan, Wagner Ferreira, as análises de Santos, Ponte Preta e Santos. Mandar um abraço aqui na comemoração. Tava o Logan Fittipaldi, o Ronaldo César Godoy também comemorou demais. E olha quem tá aqui também, o Rodrigo Zabzikovas. É nome complicado, hein, Rodrigão? Gente fina demais. Não sei se ele tá em São Caetano, se ele está em São Paulo, se ele está em Itu, mas é fera demais, fera da natação, viu, Wagner Ferreira? Faz aí nada essas provas aquáticas no mar, viu? Nada muito. É um guarda-roupa o senhor Rodrigo. Legal demais ter vocês junto conosco na nossa transmissão. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, bola com o goleiro, o Diogo Silva, de pé à direita, faz o lançamento na frente, tá buscando o Jean Silva, vem a marcação do Luan Pérez em cima dele, o Jean Silva, quem chegou ali é o Maguinho, corre muito o Maguinho, hein? A bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, se movimentando bem o número 2 da Ponte Preta, hein? Ele e o Jean Dias, eles fazem uma alternância aqui do lado direito, né? Não tem posição fixa, né? O Maguinho uma hora tá no meio, outra hora tá na beirada, é uma movimentação constante. É um estilo de futebol, e quem gosta muito disso é o Fernando Diniz. Acabou. Quando ergue o braço, o senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Majestoso. A Ponte Preta tá bonita na frente. 1 para a Ponte Preta, gol anotado pelo Jean Dias aos 42 minutos desse primeiro tempo. 0 para a equipe do Santos. Algum detalhe aí embaixo, Celso Fittipaldi? O detalhe é que tinha alguns jogadores da Ponte aqui no aquecimento. Provavelmente o professor vai fazer uma mudança. Porque, Anderson, eu assisti nessa história da pegada. Eu não fazia tempo que eu não vi um time da Ponte Preta brigar tanto pela posse de bola que eu estou vendo hoje. Não sei se o amigo compartilha dessa visão do Celso, mas eu acho que vai ter mudança, porque senão os meninos não vão aguentar, viu, Anderson? Principalmente os alas, tanto Arthur e Danilo Barcelos aqui pela esquerda, como Maguinho e Pacheco, né? Estão se movimentando muito. Então, eu acho que por conta dos aquecimentos, né? Aquecimento aqui, eu acredito que vai ter mudança no intervalo. Vou confirmar aqui, Celso Fittipaldi. Confirma com a galera aí. Eu tenho anotado aqui, cartão amarelo apenas para o Escobar, jogador número 3 do Santos. Você viu algum outro cartão amarelo sendo levantado aí pelo Não, eu prestei bastante atenção. É o único cartão do jogo, amarelo para Escobar do Santos. É, o único, né? eu também. O cartão, Vamos lá, para a gente entrar nesse intervalo da gringa, eu vou pedir uma pincelada rapidinho do Beto Bassan, dessa equipe do Santos, que tomou o gol no finalzinho desse primeiro tempo, Beto. Bom, a gente já vinha leitando, né, Anderson? O time não está com meio de campo, o time está desentrosado, está me surpreendendo esse time do Santos. A Ponte envolveu totalmente, principalmente após os 35 minutos. O time do Santos não se encontra, não consegue jogar e, consequentemente, tomou o gol. Ou seja, se não mexer nesse time, Tassiano, estou falando desde o primeiro minuto, né? O Diego Pituco tem que ajudar nessa marcação, senão a Ponte vai fazer mais. Não dá. Se não mexer nesse time do Santos, toma mais gol no segundo tempo. A Ponte envolveu totalmente o time do Santos nesses últimos 10 minutos. E aí, Wagner Ferreira, aquela pincelada da equipe Ponte Pretana que fez no finalzinho, um golaço, uma subida de estilo do Jean Dias de cabeça. A Ponte foi subindo gradativamente de produção durante o primeiro tempo. Não começou bem, não. Ficou respeitando o Santos, esperando ver o posicionamento do time do Peixe, que vinha de uma vitória boa na primeira rodada, né, contra o Mirassol por 2-1, foi dentro de casa, mas passou sufoco. Então o técnico Alberto Valentim, eu estou notando que ele procurou, por exemplo, ele entra com o Maguinho, que foi a estrela do time, pelo menos fez o gol contra o Novo Horizontino, ele bota o Maguinho no meio do campo. Eu não sei se realmente essa é a função específica ou de ofício do Maguinho. O Maguinho uma hora está lá no meio, outra hora está aqui na ponta, não deu para entender muito o posicionamento. Também do lado esquerdo lá, pode estar ganhando o jogo, hein? Mas com o Danilo e o Arthur se confundindo ali pelo lado esquerdo. Mas vejam bem, foi por ali que a Ponte conseguiu o seu gol. A bola do Arthur para o Danilo meteu na área e o gol de cabeça. Então a Ponte, pelo finalzinho do primeiro tempo, mereceu amplamente essa vantagem. Está vencendo por 1-0, venceu, convenceu, teve posse de bola. O Santos teve alguns lampejos,
Mas isso é um assunto que nós vamos deixar para o Beto Bassan comentar no decorrer depois dos nossos comerciais. Isso daí. Grande Wagner Ferreira, grande Beto Bassan, Celso Fittipaldi, grande amigos da Web Rádio Grigo. Mandar um abraço aqui para o João Luiz Ribeiro. Fazia tempo que não assistia uma ponte com volume de jogo bom. Grande João Luiz. João Luiz está lá no Guarujá, João Luiz. Um abração, hein? Bom demais ter você. Todos os amigos, deixa um like pra gente aí na nossa transmissão. Valeu? A gente vai fazer aquele intervalinho da Grigo e a gente já volta com os comentários de Wagner Ferreira e Beto Bassan desse primeiro tempo de Ponte Preta 1, Santos 0. É rapidinho e a gente já volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo.
Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. No exato instante em que estamos observando aqui um show de luzes, uma nova iluminação do estádio Moisés Zucarelli. Parabéns, hein? Investimento aí de R$1,5 milhão de reais, mas valeu a pena, hein? O campo está um dia, muito boa a iluminação da ponte para a sequência do Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro da Série C, enfim, é um ano aí cheio de atividades para a ponte, tem calendário para todos os gostos, né? Para o jogo de hoje, Ponte Preta e Santos. A Ponte vinha de vitória na primeira rodada diante do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, por 1-0, surpreendente para muita gente, gol do Maguinho. E o Santos também, de vitória na primeira rodada, venceu em casa, jogando contra o Mirassol por 2-1, passou sufoco. O goleiro Brazão foi um dos destaques do Santos naquela vitória. E hoje, surpreendentemente, o Pedro Caixinha vem com algumas modificações. Aqueles que foram titulares lá em Santos, pelo menos 3 estão no banco de reservas. É um assunto que eu vou deixar para o Beto Bassan. Mas pelo lado da Ponte, o Alberto Valentim também mexeu. Uma mudança forçada, né, pela força de suspensão de um jogador da Ponte. Foi expulso na partida lá em Novo Horizonte. Mas ele mantém a base do time, né? Com o Diogo Silva, no gol, muito bem o goleiro Diogo Silva. Quando o Santos tentou alguma coisa, estava lá o Diogo Silva para não deixar acontecer o gol do Santos. O Pacheco entra pela primeira vez pela lateral direita. É uma posição importante, porque o Santos, pelo lado esquerdo, é muito forte com o Guilherme. Mas o Guilherme não está bem no jogo. Será que é por causa da marcação do Pacheco? O Pacheco não desceu muito, não. Acho que 1 ou 2 vezes se arriscou aqui para o ataque. Ficou na dele, entendendo que o Santos é muito forte ali pelo lado dele. O Simon e o Danilo, aliás, o Simon e o Emerson são os 2 zagueiros da Ponte. O Danilo fica flutuando lá entre lateral esquerdo e um meia aberto ali pela direita, que essa função está sendo feita pelo Arthur. São 2 zagueiros laterais pelo lado esquerdo de ofício. E, no entanto, o Alberto Valentim está tentando adaptar. E não é que acabou dando certo, porque foi por ali que a Ponte achou aquela jogada do Danilo fazendo um cruzamento para o gol do Jean Dias de cabeça na vitória da Ponte por 1-0. A Ponte agradou. Começou titubeante nos primeiros minutos do jogo, mas na sequência acabou se encontrando, posse de bola, criou mais chances, obrigou o Gabriel Brazão a fazer defesas importantes e, portanto, minutos antes do gol da Ponte, o Anderson Grigoletto acionou o Beto Bassan para o comentário dele. E ele foi claro, a Ponte está melhor no jogo nesse momento. O jogo estava 0-0. Aí bastou alguma sequência de jogadas, uma pelo lado esquerdo, bola na área e o gol da Ponte de cabeça. Uma falha incrível da dupla de zaga do Santos, ficou olhando para a bola. Não viu o jogador da Ponte isolado entre os 2 zagueiros, vai meter a bola de cabeça, tirando do goleiro do Gabriel Brazão. Brazão é um excelente goleiro, mas essa bola colocada bem no canto, na barba dele, impossível fazer a defesa. A Ponte merece amplamente essa vantagem parcial por 1-0, e eu não faria alteração na Ponte, não. Eu vi alguns jogadores em aquecimento no final do primeiro tempo, mas não acredito em modificações. O ataque movimenta muito bem, o Pedro Vilhena, o Jean Dias. O Maguinho é que ficou meio perdido. Ele movimenta bem, joga no meio, joga na beirada, algumas vezes aqui pela ponta direita, mas não sei não se continua no jogo. Em todo caso, o Alberto Valentim aí tem acompanhado os treinamentos, acompanhou a primeira vitória da Ponte em Novo Horizonte e vem hoje aí com essa formação para enfrentar o Santos, que está dando certo. Está vencendo o jogo por 1-0, agora tem um detalhe, que não venha para o segundo tempo sentado nesta vitória parcial de 1-0. É magra a vitória, jogando em casa, apoio do torcedor, mas é sempre arriscado. Contra um time grande, não se pode dar essa moleza. O Santos vai tentar fazer tudo agora para empatar o jogo. Então é o tal negócio. Ontem nós acompanhamos o jogo do Noroeste contra o Palmeiras e aconteceu isso. Jogo equilibrado, o Noroeste fez 1-0, parou de jogar, foi jogar lá atrás. Aí o Palmeiras cresceu e empatou o jogo. Então não espero que isso aconteça hoje,
que a Ponte Preta consiga manter o mesmo ritmo do primeiro tempo para a etapa complementar. Não sei se o Beto Bassan está ouvindo. Beto, chega aqui com esse microfone aqui, você pode ser mais ouvido, melhor ouvido na jornada esportiva. Pode vir por aqui, Beto. Tá aqui o Beto Bassan. Vai falar com os amigos da Web Rádio Grigo. Em alto e bom som, chegando aqui na cabine. Beto, agora sim, você vai falar aqui, vai ser bem ouvido pela grande audiência. Pode falar no microfone do Grigo aí, vamos lá. Beto Bassan analisando o Santos, perdendo para a Ponte por 1-0. O jogo começou equilibrado, o jogo começou a Ponte, inclusive, estudando muito mais o time do Santos, e o time do Santos não evoluiu. A Ponte percebeu, Valentim percebeu, e foi acuando o time do Santos. O Santos, ao meu ver, sem poder de ataque, salvo duas espetadas que deu, um chute de fora da área muito bem colocado pelo camisa 10 do Santos. Fora isso, não teve nada, Wagner. O Santos não fez nada. Time desorganizado, sem meio de campo. Tassiano, não estou pegando no pé dele, mas ele não marca, não apoia, sobrecarrega o meio de campo e a Ponte foi crescendo. A Ponte foi crescendo. E está me surpreendendo aí, Wagner, que ele não vai mexer no time. Ele não está mexendo no time. E provavelmente ele vai mexer nas peças, né? Provavelmente deve estar dando alguma instrução diferente, né? Em cima do que ele está vendo em cima do jogo. Sobrecarregou a defesa. Goleiro do Santos muito bom, excelente goleiro. Fez 3 defesas excelentes, mas não aguentou. Num cabeceio no ângulo, como o Wagner falou. Defesa do Santos plantada, nem saíram do chão, sozinho, pôs a bola onde quis. Vamos ver o segundo tempo. Me parece que as duas equipes não mexeram. Não, o Santos está mexendo, viu, Wagner? Exatamente, o Santos vai fazer uma mudança. Estão me ouvindo aí? Tá saindo o 7. Isso, ele está entrando o 30 e... Isso é o Miguelito, né? Isso. Agora saiu 3 e entra o de... Isso, lateral. Lateral direito. Lateral direito. Isso, o 3 Escobar, que estava amarelado. Isso, Escobar saiu. Também não estava bem também no jogo, viu? Não estava bem no jogo, porque... Estava levando um baile aqui. E, olha lá. O time da Ponte não mexeu. Vamos para o segundo tempo. A Ponte realmente não mexe. Apita o árbitro! Se ele apitou, esta partida de futebol começou nesse segundo tempo. Ponte Preta e Santos e Ponte Preta. A Macaquinha tá vencendo 1-0. Daqui a pouquinho eu vou pedir de novo. Aliás, eu vou pedir já. Celso Fittipaldi, por gentileza, as alterações da equipe do Santos. Alô? O Beto sabe. Oi? Teste. Tá bacana. Aí sim, Beto. Ok, agora? Agora tá simplesmente Maravilha. sensacional. Vamos lá. Celso Fittipaldi tá ouvindo? Celso? Eu acho que o Celso não nos ouve, hein? Vamos lá. Você tem as alterações aí da equipe do Santos? Saiu o Escobar. Saiu o Escobar, o número 3, para a entrada do... 3 para a entrada do 18. Para a entrada do 18. 18 do Santos. Eu já vou olhar. É o João Vitor Souza. Souza, né? 18 é o Souza. É o Souza, né? Souza. Tá aqui o Souza. E eu tô marcando aqui porque eu tô vendo que a Ponte tá chegando, mas o Santos está com domínio aqui também. E a outra alteração, saiu o número 7, o Miguelito, correto? Isso, saiu o Miguelito. Para a entrada do número 23. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, que jogadaça! Tira a zaga do Santos!
A bola sobra com o Simon novamente, vai virando com o Pacheco. O Pacheco faz o domínio, já joga mais à frente. Bola com o Jean Dias. Tá passando o Pedro Vilhena, já recebeu a equipe da Ponte Preta lá pelo lado direito. Ele para, olha, rola com o Jean Dias mais atrás, vem receber já o Maguinho mais atrás agora com o jogador Pacheco. Vai recuperando a equipe da Ponte Preta mais atrás com o Simon. Vai virando da direita para a esquerda com o Emerson. O Emerson jogou, achou o Danilo Barcelos, fez o domínio, chega a marcação em cima dele do jogador do Santos, agora tira a lateral. Vamos lá. Entrou o número 23 do Santos no lugar do Miguelito. Lucas Braga. Lucas Braga é o que entrou na equipe do Santos. Tá aí, então. 2 alterações, Beto, e aí? 2 alterações. Sai Escobar. O que você achou dessa alteração do Pedro Caixinha? Nossa. Somente que a Ponte Preta estava descendo com o Pedro Vilhena. Sofre a falta, é falta para a equipe da Ponte Preta. Ali na meia esquerda, a uns, vamos dizer assim, uns 7 passos da linha da grande área. Falta que pode levar perigo para a meta do Gabriel Brazão. Celso Fittipaldi. Celção, acho que foi... Tá picotando, Celção. Anderson, isso, falta perigosa, a Ponte vai cobrar, vai alçar a bola na área, lance perigoso para o goleiro Gabriel Brazão. Anderson. Dá uma picotada aqui, Anderson. Anderson, sobre as substituições, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver, trocou lateral por lateral, né? Vai lá, Anderson. Falta para a equipe da Ponte Preta, o Danilo Barcelos ameaçou bater, ameaçou também a Jean Dias, o Danilo Barcelos fez o cruzamento que fendeu o Gabriel Brazão. O Emerson subiu sozinho ali, o Gabriel Brazão estava ligado na jogada no centro do gol, fez a defesa, né, Celso? Exatamente, bola alçada na área, o Emerson cabeceou no centro do gol, o Gabriel Brazão saiu e fez a defesa. Defesa Santos, volta a bola em jogo, Anderson. Grande, olha quem tá aqui, o Elson Ponte Preta tá aqui no estádio, hein? Simplesmente dominamos o primeiro tempo, tá dizendo o Ponte Pretano. Olha o Geraldo também, vontade não tá faltando pro time. Grande Geraldo, a Valquíria, bom trabalho, o Beto Bassan, tá elogiando aí o Beto Bassan na jornada hoje. Sensacional mesmo. Roberto César Santos tá dizendo bom primeiro tempo da Ponte, Grigo, foi mesmo. E o João Luiz Ribeiro, vamos repetir o primeiro tempo, Ponte. Tá aí a galera otimista com a equipe da Ponte Preta. Manda lá, Beto, pode concluir o que você tava falando. Não, dá um toquinho só dá um toquinho no microfone, Roberto, para cima. Ou então para baixo. Aí. Foi? Sim, sim. Bom, lateral por lateral. Provavelmente amarelado e sentiu alguma coisa. Agora, o Miguelito, eu não tiraria. Ele é rápido, é um bom jogador, né? Apareceu muito mais no ataque do que o Guilherme, do que o Tassiano. Enfim, vamos ver o que o português tem na manga. E agora uma entrada ali do número 9, o Luca Meirelles, em cima do Emerson, fora ali da jogada praticamente. E o time Ponte Pretano falando, achando ruim. Pediu o cartão aí, né, o Celso, pro jogador da equipe do Santos, mas nada saiu. Não saiu nenhum cartão. O Celso está numa posição ali que eu acho que não tá legal, onde que tá para chegar aqui na central aqui do microfone, né? Tá dando umas picotadas legais aí. Tenta virar o máximo, viu, Celso, para cá. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, tentou fazer o domínio. O Serginho não conseguiu fazer o domínio, o Santos já bateu o lateral. Bola jogando lá atrás com o jogador que é o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo faz o lançamento na frente, sobe Danilo Barcelos, de cabeça tira. Léo Oliveira cumprimenta, chega a marcação do Tomás Rincon, já recuperou Pedro Vilhena. Que toque de bola pro Jean Dias, vem descendo pelo lado direito, a equipe da Ponte Preta preparou, chutou pro gol, defende Gabriel Brazão. O chute de fora da área do Jean Dias, estava ligado, fez a defesa firme, forte o Gabriel Brazão, né, Celso? Bom, tá me ouvindo, Anderson? Sim, agora sim. Exatamente, Anderson. Batida de fora da área do Jean Dias. Grande defesa do goleiro Gabriel Brazão. Grande Bonazzi. Vamos, Macaca tá dizendo aqui o Bonazzi. E agora, é o Marcelo ou é o Ricardo? Quem que é o Bonazzi que tá mandando? O Bonazzi 1000. Os dois são nota 1000, né? Tanto o Ricardo quanto o Marcelo. Legal demais, hein?
Legal demais ter você junto conosco. A equipe do Santos trabalhando lá pelo lado canhoto, bola com o Guilherme. Guilherme para, olha, a marcação em cima dele é do Maguinho. Recupera, joga mais atrás com o Luan Pérez. No círculo central, vem descendo a equipe do Santos. Tassiano vem ajudar aqui, devolve a bola. Na realidade, devolveu não, né? Bateu na canela do Tassiano, sobrou pro Luan Pérez. A equipe do Santos com o Zé Ivaldo já abriu para receber o Léo Godoy, toca mais à frente com o Tomás Rincon, joga na frente, era para o Lucas Braga, o Danilo Barcelos agarrou, o Lucas Braga caiu, falta para a equipe do Santos, lado direito, campo de ataque, Celso. Sabe o que é? Quando alguém fala, cobre, quando alguém desliga, ele entra. Seguindo, eu me posiciono do jeito que o amigo fala, mas mesmo assim o sinal foge. Tá me ouvindo aí, Anderson? O Wagner deu uma aula aqui, sim, o Celso. O Wagner deu uma aula aqui agora, por que seu som não tá saindo? Daqui a pouco ele fala, explica para você. Mas não é nem o seu posicionamento. Falta para o Santos a fazer a cobrança. Bate o Guilherme para dentro da grande área, subiu a zaga da Ponte Preta, passa por todo mundo e vai saindo. Em lateral para Ponte Preta, lá do lado direito. Cobrança do Guilherme, simplesmente passou por todo mundo. Não tinha ninguém do Santos para colocar a cabeça ali, Celso. Exatamente, Anderson. A bola cruzou a área da Ponte Preta, ninguém tocou na bola, lateral para Ponte, lado esquerdo. Lateral que o Pacheco vai fazer a cobrança. Anderson, Oi, pode Anderson, falar, O que está acontecendo com o meu som? Não está saindo legal aí, Anderson. Quer explicação? Manda lá, Vagnão. Não, o problema é o seguinte, num jogo de grande porte como esse, há muito microfone... Só um minutinho, vem descendo a equipe do Santos, o Lucas Meirelles fez cruzamento para trás, chegou o Guilherme, bateu e... entrou! É gol, a gente dá o som, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol! Gol! Do Peixe! Na jogada lá que veio da canhotinha! Ele tocou para trás, sabe para quem? Pro Guilherme, estava sozinho na frente do goleirão Diogo Silva, que não pôde fazer nada a não ser pegar ela no fundo do gol. Guilherme, número 11, quando eram jogados 8 minutinhos desse segundo tempo, empata a partida para o Santos. Torcedor santista, pode vibrar, pode pular, pode gritar. Sabe por quê? Vai rolar a festa! Porque a festa é sua, torcedor santista. Guilherme, número 11, 1 para a equipe do Santos, 1 também para a Ponte Preta. Celso Fittipaldi. Passa. Anderson, não pode bobear, né, Anderson? Zaga da Ponte deu uma bobeada, bobeou com o Guilherme entrou, empatou o jogo e o Santos vai para cima da Ponte. Anderson. Vai de novo para cima da Ponte, lançamento feito para o Guilherme, opa, acertaram o Souza lá, caiu, falta para a equipe do Santos. Beto Bassan, e aí? Anderson, o gol do Santos, início do segundo tempo, muito mais falha da Ponte do que mérito do Santos. Soube aproveitar, foi a linha de fundo, cruzou para trás, é fatal. Aí não tem como, gol aberto, Guilherme é matador, sabe fazer gol dentro da área, um bom jogador, mas falha da Ponte. Comecinho de segundo tempo, vamos aguardar o posicionamento agora dos dois times. Tava um bom jogo para Ponte. Vamos ver como é que fica, Anderson. Não deu para entender muito a reclamação dos jogadores da Ponte. Fecharam em bloco em cima do árbitro. Alguma coisa aconteceu antes do gol. Talvez pedir impedimento do Lucas Meirelles, que não estava. O Santos vem descendo de novo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça, o Zé Ivaldo estava ligado. O Diogo Silva fez a defesa. Pode continuar, Vagnão. Pois no entanto, o árbitro não deu nem bola, né? Marcou o centro do campo. Chegou a botar a mão. Eu acho que era um toque, viu, Wagner? Eles estavam pedindo um toque do jogador do Santos. Isso aí só o replay que vai poder mostrar, porque lance rápido, aquela confusão na área, ninguém viu. E agora o Pedro Vilhena sofre a falta, tá caído ali na frente do banco de suplentes da equipe da Ponte Preta, já levantou, tá tudo legal com o Pedro Vilhena, Arthur põe no chão, vai fazer a cobrança para a equipe da Ponte Preta. Tá tudo igual aqui no Majestoso.
Para a Ponte, também para o Santos. Sai jogando a equipe da Ponte Preta no setor defensivo com Emerson. Faz o lançamento lá para o lado direito. Tá buscando o Jean Dias. Faz o domínio, toca mais para trás com o Maguinho, só que a bola foi errada. Sobrou com o Diogo Pituca. Agora sim, Guilherme faz o lançamento na frente. Vem a equipe do Santos novamente. Cruzou para ninguém. A bola vai sobrando com o Arthur aqui do lado canhoto. Já achou na frente o jogador que é o Serginho, mas a bola saiu, é lateral para a equipe do Santos. A Ponte Preta, Wagner Ferreira, voltou, parece que meio, não sei se nervosa, enfim. Ela não tá do jeito que ela terminou o primeiro tempo. Não, você está notando e fazendo essa observação a partir do empate do Santos. Mas quando começou o jogo, a Ponte foi para cima. Veja que pelo lado direito ali, deram um samba ali no lateral esquerdo do Santos. E quase a Ponte chega ao segundo gol no comecinho do segundo tempo. Agora, o gol do empate sempre dá um sufoco, uma certa desconfiança. Se é que o time vai conseguir suportar, o time grande realmente cresce nessas alturas. Você se lembra o que eu disse na partida contra Noroeste e Palmeiras? Time pequeno, quando faz um gol, se acomoda no 1-0. O time grande cresce. Empatou, começa a ameaçar o segundo gol. Então, agora é que vamos ver o emocional da Ponte. Também o senhor Alberto Valentim tem todo o elenco na mão para manter o ritmo do primeiro tempo, porque agora o jogo está empatado e o Santos pode crescer, como disse o Beto Bassan. E lá vem de novo bola com o Guilherme lá pelo lado canhoto. Faz a finta em cima do Pacheco, faz o break, já encostou para receber o Souza. O Guilherme faz cruzamento, tira Simon com os pés, esticou tudo ali o Simon, mas o Santos não desiste. Já recuperou o Souza, toca com o Guilherme, Guilherme para, faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu o Emerson de cabeça, a bola sobra com o Luca Meirelles, tira o Simon. Achou o Léo Oliveira que tenta sair jogando, chegou ali, o Tomás Sincon quase rouba a posse de bola, mas a bola sobra com o Maguinho, toca a bola com o Jean Dias, a bola bate no calcanhar do Jean Dias, quase que o Santos recupera a posse de bola, alivia de novo o Emerson, faz o domínio, Luan Pérez recua com o goleirão Gabriel Brazão. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Entre em contato através do WhatsApp 19 99794 8665. E a equipe do Santos de novo pelo lado canhoto. Souza tem liberdade, fez o cruzamento de cabeça, tira o Emerson. A bola vai sobrando ainda com a equipe do Santos. Vai fazendo uma blitz agora em cima da Ponte Preta. Tomás Rincon faz o lançamento, tá buscando o Léo Godoy. Tenta colocar para dentro da grande área o Daniel Barcelos. Não quis brincar, colocou a bola em lateral para a equipe do Santos, pelo lado direito, o campo de ataque. Interessante que o Arthur, muitas vezes é o lateral esquerdo e o Danilo é um quarto zagueiro. Interessante essa formação, eu não sei se vai estar certo no decorrer do campeonato, não. O Danilo Barcelos, exatamente, ele joga como terceiro zagueiro, tem horas que ele está com lá, exatamente. Bem notado, viu, Wagner Ferreira? Agora tá caído o jogador Ponte Pretano, o Jean Dias já levantou no campo defensivo, é falta para a equipe da Ponte Preta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Moisés Lucarelli, segunda rodada, Campeonato Paulista, 14 minutos e meio jogados desse segundo tempo. Reverenciando a equipe da Ponte Preta, faz o cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo. Léo Godoy tira. O placar do jogo? O placar do jogo está desta maneira. Ponte Preta, Santos também 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, Danilo Barcelos faz o lançamento, tá buscando o Arthur. E aí o Zé Ivaldo não subiu, deixou passar. Sobrou a bola lá, assustou. Pelo menos o torcedor santista acho que tomou um susto, hein, Beto? Vem aí Everton Brito, hein? Vem Everton Brito na Ponte Preta daqui a pouquinho. Ô Beto, tem que dar um toquinho, acho que no microfone pra você falar, viu? Pra baixo. Pra cima. Pra baixo ou pra cima? Tenta mexer aí, ó. Pra baixo. Não? Deu uma travadinha ali, daqui a pouquinho fica bom. Lá vem descendo a equipe do Santos. Fez o lançamento, Zé Ivaldo, para ninguém. Ô, Wagner Ferreira, e aí? 15 minutinhos passados. Peraí, tem alteração na equipe da Ponte. O Celso Fittipaldi vai informar pra gente. Sai o 7 da Ponte. E entra Everton, número 29, exatamente. Everton Brito, 29, vai
Jean Dias. 7 Jean Dias. Tava bem no jogo, né? Tava bem, né, Wagner? E essa Não alteração entendi, do técnico não. Roberto Valentim? Não entendi por quê. O rapaz dando um baile lá na defesa do Santos. Bom primeiro tempo, começou bem o segundo também. No entanto, é o técnico, né, que vê o dia a dia e vê a necessidade de reverter esse empate. Então tratou de tirar, mexeu no ataque, coloca um descansado, hein? Pô, quanto tempo de jogo temos aí? Amarelado. 16. Amarelou pra quem, Celso? Zé Ivaldo, número 2 do Santos. É o segundo cartão amarelo do jogo, segundo cartão amarelo para a equipe santista. Dessa vez, o Zé Ivaldo tomou cartão, né? E é o segundo cartão, aos 17 minutinhos, Wagner. Zé Ivaldo que não jogou o primeiro jogo, hein? O titular era o Basso. Era o Basso no jogo contra o Mirassol. Eu não entendi essa alteração do Alberto, não. Na coletiva ele vai ter que se explicar. Não sei por que tirou o Jean Dias, não. Bom jogador. Estava dando um baile na defesa do Santos. E o placar de 1-1. Agora tem uma bola parada para a Ponte cobrar. O Santos recolhe todinho no seu campo defensivo. Na verdade, até o Beto Bassan pode comentar. Pedro Caixinha está chegando agora no Santos, né? Malemar conhece o elenco. É a segunda partida dele. Então, dá para entender algumas atitudes do técnico do Santos. Não deu certo no Bragantino, vai dar no Santos, que é um time bem maior. Em todo caso, são coisas do futebol, que nós vamos acompanhar em todo esse Campeonato Paulista que Malemar está começando. Segunda rodada, e a Ponte vai conquistando o seu quinto ponto, né? O quarto ponto. 3 contra o Novo Horizontino, e persistindo o empate hoje, completa 4, e pode ultrapassar o Guarani, que atualmente é o líder do Grupo B. É falta para a equipe da Ponte Preta, vai fazer a cobrança ali o Serginho. Tem também o Danilo Barcelos. Tá saindo aí? Tá ali, partiu o Serginho. Faz o levantamento para dentro da grande área nas mãos do Gabriel Brazão. Para ninguém, né, Celso? É o segundo tempo, a bruxa tá solta aqui, viu, Aguinaldo? Lá vem descendo a equipe do Santos, já chega Danilo Barcelos, sai jogando com o Serginho, vai virando aqui da canhotinha para a direita. Passa o Maguinho, faz o drible em cima do Souza, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito. O Maguinho segura, agora ele tá lá no lugar que era o Jean Dias. Toca a bola com o Serginho, puxa para o meio, tá esperando alguém passar aqui do lado canhoto. Tá chegando o Danilo Barcelos, ele toca com o Arthur para, faz o domínio, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe Zé Ivaldo de cabeça, tira. Tenta chegar aqui no Luca Meirelles. Tentou fazer o domínio, chegou também na marcação o Emerson e vai ter alteração no Santos. Tá saindo o número 8, Diogo Pituca, entrando o número 17. Celso... João Schmidt. Aí a alteração, João Schmidt. E vai entrar o Wendel. Saiu o Diogo Pituca, né? No lugar do Meirelles. Saindo o Luca Meirelles para a entrada do que número, Celso? É o 21, Wendel. 21, o Wendel. Mais 2 alterações do técnico Pedro Caixinha. Tá funcionando aí, Beto? Anderson, na escuta? Opa! Voltou a funcionar? Tranquilo? Legal. Maravilha. Tá aí. 4 alterações já feitas pelo técnico Pedro Caixinha. E daqui a pouco o Elvis, hein? Lá vem ele. Lá vem Elvis. Na Ponte Preta, a torcida com certeza vai vibrar. É lateral para a equipe do Santos aqui do lado direito. Tá o Léo Godoy para fazer a cobrança. No mínimo vai fazer o lançamento lá para dentro da grande área. Ele parte, faz o lançamento. Tá buscando o Guilherme. Opa! Tá dando reversão. Tá dizendo que o Léo Godoy pulou. Ele pulou. Tá, vai entrar no lugar do Elvis, do Pedro Vilhena. Pode ver aí que vai ser levantada. Pedro Vilhena saindo na Ponte Preta para a entrada do Elvis, número 10. Correto, Celso? O Celso foi abduzido. E aí, essa alteração do técnico Alberto Valentim Elvis, o grande, né, o maestro ponte-pretano. Tecnicamente não se discute. Detalhe, só antes de você fazer o comentário, perdão, Wagner, o Emerson que estava com a tarja de capitão, já foi entregar a tarja pro Elvis lá, viu? Tecnicamente não se discute, né, a presença do Elvis. Agora, ele mexe, o Alberto mexe no ataque, né? Tirou o Pedro Vilhena e tirou o Jean Dias. Uma dupla que eu estava gostando, tanto no primeiro como no segundo tempo. No entanto, ele preferiu, optou pelo Elvis no meio. Quem sabe agora ele consiga armar aquelas jogadas que só ele sabe fazer.
A equipe da Ponte Preta trabalhando a bola com o Pacheco lá pelo lado direito, campo de ataque, recua com o Simon. Simon faz a inversão lá da direita para a esquerda com o Danilo Barcelos. Vem o Lucas Braga fazer pressão, ele dá um toquinho de cabeça com o Emerson. Emerson faz o lançamento, tá buscando o Arthur lá no campo de ataque. O que tá marcando o árbitro? Marcou impedimento, é isso, Celso? Porque com a entrada do Elvis e a saída do Pedro Vilhena, quem é que fica no ataque da Ponte? Só o Evandro? Eu acho muito pouco. Everton, né? Eu acho muito pouco. Então ele está reforçando, povoando o meio-campo com o Elvis, mas vai lançar para quem? Lateral não está descendo, nem um lado aqui, nem do outro. Por um centroavante só, sei não. Ele está reforçando o meio-campo, mas não sei se vai resolver, não. Vamos ver. E a equipe do Santos tenta sair jogando. Bola lançada com o Wendel. Chega a marcação. O árbitro está marcando falta para a equipe do Santos. Ou apenas lateral? Eu acho que marcou falta, né? Foi falta que o Lucas Braga está colocando a bola no chão. Vai fazer levantamento para a meta do goleirão Diogo Silva. O Danilo agarrou o cara do Santos. Foi. Não tem o que reclamar. Vem bola cruzada para a área da Ponte. E o Guilherme vai saindo lá da canhotinha, vem aqui na direita para fazer a cobrança para dentro da grande área. 22 minutos jogados, segundo tempo de jogo, tá tudo igual aqui no Majestoso. 1 para a equipe da Macaca, 1 também para a equipe do Santos. Eu não sei se o Celso pode sair da onde ele tá e vir aqui para o outro lado, né? Onde está defendendo o gol do Santos. O Guilherme faz a cobrança para dentro da grande área, sobe de cabeça, o Pacheco coloca para fora. Primeiro escanteio do segundo tempo. Não, estava marcado impedimento. Apaga aqui o escanteiozinho, estava marcado impedimento do ataque do Santos. O Beto Bassan, 1-1, 23 minutinhos, segundo tempo do jogo e o Santos. Jogo equilibrado, bem equilibrado. Os dois times mexeram. O Santos mexeu mais no ataque. O Guilherme está mais caído para a esquerda, né? O Lucas Braga, que entrou, está mais aqui pela direita, formando um trio aqui na frente, né? O Endo entrou no lugar do Lucas Meireles. Vamos ver como é que fica esse segundo tempo. E o Tassiano está chegando. É o quarto homem de ataque. Vamos ver como é que se comporta o time do Santos. Mas, por enquanto, o jogo é equilibrado, Anderson. Tá aí, Beto Bassan, 1-1, Ponte Santos. Sobe Danilo Barcelos de cabeça, coloca na frente, tira o Zé Ivaldo, chega ali, tá brigando. O Endel tá brigando também, o Arthur. Chega o Léo Godoy, dá um chute, a bola tenta chegar no João Schmidt. Leva melhor, sai jogando a equipe do Santos, setor defensivo com o Luan Pérez. Recua lá com o goleirão Gabriel Brazão. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se. A vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Lá vai descendo a equipe da Ponte Preta, lançamento feito por Everton Brito. Chega, Zé Ivaldo. Leva melhor, sai jogando com o Léo Godoy. Toca a bola, olha o João Schmidt vacilando na frente ali, vem descendo a equipe da Ponte Preta. Toque pro Elvis, puxou pra direita, vai bater no meio da lua. Ele joga mais atrás com o Léo Oliveira, tira, bateu a bola em cima do zagueiro do Santos, o João Schmidt, que já liga lá na frente, na canhotinha com o Guilherme, que dá um trabalho lá pelo setor canhoto. A marcação do Simon em cima dele, leva melhor o Simon. Saiu, é lateral para a equipe do Santos, mas como dá trabalho, Beto, o Guilherme lá pelo lado canhoto, hein? Bom jogador. E eu vou falar do João Schmidt. Eu acho que ele já fez mais jogada do que o Tassiano o jogo inteiro, viu? Tá aí, bola trabalhando pelo Santos, bola com o Luan Pérez, vai jogando lá pelo lado direito, recua com o Luan Pérez no setor defensivo. Círculo central, a equipe do Santos trabalhando. Vem descendo, vai virando agora aqui pelo lado direito com o Zé Ivaldo. Correu o Léo Godoy, pediu na frente a marcação do Arthur. Sobe, Arthur de cabeça, coloca para a lateral. Lateral para a equipe do Santos. 25 minutos passados, segundo tempo de jogo. Bola com o Wendel. O Wendel para, é o Lucas Braga que tá com a bola. A marcação do Léo Oliveira em cima dele. Olha aí, levou melhor, faz o cruzamento para dentro da grande área. Bate no Danilo Barcelos, vai saindo em lateral próximo ali a bandeira do escanteio. Lateral para a equipe do Santos. Quem vai bem melhor no segundo tempo, hein? Exatamente. O Léo Godoy faz o lançamento lá para dentro da grande área, sobe de cabeça, tira a zaga da Ponte Preta, tenta armar o contra-ataque agora a equipe da Ponte com o jogador que é o Serginho. Chega Zé Ivaldo no carrinho. O Zé Ivaldo pediu lateral para o Santos, mas o Bandeira deu lateral para a equipe da Ponte Preta. Vem o Arthur fazer a cobrança, está encostando o Danilo Barcelos para receber. O Arthur
espera, olha mais pra frente, pede a movimentação do Elvis, ele preferiu o Léo Oliveira. Chega a marcação do Tassiano, ele não pegou na bola, chega no pé de ferro, o Maguinho perdeu pro João Schmidt. Bola com o Guilherme, Guilherme faz a finta, fintou o Everton Brito, chega o Maguinho na marcação, recua com o Luan Pérez faz o domínio, toca com o João Schmidt no círculo central, vai virando com o Guilherme. O Guilherme tá em tudo que é lado, é defesa, é ataque, aquele lado canhoto, o Wagner Ferreira. Que trabalho tá dando lá pro Pacheco, hein? Olha, no momento, Anderson, estou sentindo que a Ponte está chamando o Santos para cima. Isso é perigoso demais. A Ponte está, com as alterações feitas, matou o ataque da Ponte. Só tem o Everton Brito lá na frente. O Elvis vai fazer lançamento para quem? E como você disse, o Santos está crescendo no jogo. Embalado pelo empate no finalzinho do primeiro tempo, veio para cima da Ponte no segundo. Então vejam bem. Fala, Bassan. Ó, dá uma olhadinha, o João Schmidt. Ele fechou o meio de campo com o Rincon. Fechou o meio de campo. Ele está dominando ali. Com isso, está dificultando a Ponte de subir. Olha o posicionamento do João Schmidt. Olha lá. Ele domina, ele está organizando. E o Rincon do lado dele. É o que não tinha no Santos no primeiro tempo, que eu estava chamando a atenção. Tá aí a observação do Beto Bassan, do Wagner Ferreira, lançamento feito na frente. Tá buscando o jogador que é o Wendel, o Danilo Barcelos recua com o Diogo Silva de perna direita. Que toque bonito do Arthur, hein? Que classe! Matou o Serginho, toca com o Elvis. Opa! O Luan Pérez segurou o Elvis, vai amarelar para o Luan Pérez, Celso Fittipaldi. Rapaz, Celso Fittipaldi realmente foi abduzido. Amarelou para o Luan Pérez, número meia dúzia da equipe do Santos. Agarrou o Elvis, né, Vagnão? Matou, né? Matou uma tentativa de ataque da Ponte. O Elvis, com a bola dominada, é um perigo, né? Só que não tinha muita opção também, mas foi agarrado. Falta para a Ponte e cartão amarelo para o Luan Pérez. É o terceiro para o Santos, nenhum para a Ponte. Hein? Exatamente. Celso, tá escutando aí, Celso? Não tá escutando o Celção. Eu acho que deu ruim. Se ele puder vir para cá, seria interessante. Seria interessante. Se ele puder fazer essa movimentação aí, da onde ele tá. Mas beleza, falta para a equipe da Ponte Preta. Ainda não bateram aí. Agora sim, Danilo Barcelos rola com o Arthur. Já no campo de ataque, o Arthur faz o lançamento para ninguém. Se era para o Serginho, deu totalmente errado. A bola sobrando fácil com a defesa do Santos. Está jogando, fez o lançamento para o Lucas Braga. Quem subiu ali foi o Emerson. Fez o domínio. O Arthur já joga ali no meio do campo com o Maguinho. No círculo central, o Maguinho toca a bola com o Everton Brito. O Everton Brito recebeu, tá passando o Pacheco lá, ele prendeu, joga com o Elvis. Elvis vai virando lá na direitinha com o Pacheco. Vem a marcação do Souza em cima dele. Ele toca com o Maguinho, devolve a bola com o Pacheco. Chega a zaga do Santos e coloca a bola em lateral. Lateral para a equipe da Ponte Preta, lá no lado direito, campo de ataque já batido. Bola vai sobrando com o Pacheco. Pacheco faz o domínio, recua mais atrás com o Simon. O Simon está praticamente no círculo central, rola com o Emerson. Emerson vai virando aqui para a canhotinha. Danilo Barcelos já recebeu, chega a marcação do Lucas Braga em cima dele. Ele tentou tocar a bola para o Arthur. O Arthur tentou fazer de novo esse toque de calcanhar, bateu no Léo Godoy, saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Campo de ataque, lado esquerdo. Você está curtindo a jornada esportiva da Grigo? Deixa sua mensagem aqui, deixe seu like também se você está curtindo. É bom demais ter você junto conosco. O Everton Brito faz o domínio, rola a bola com o Maguinho, devolve a bola com o Everton Brito, vira lá com o Pacheco, tem liberdade aqui da Ponte Preta. O Pacheco faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, não tinha ninguém, vai sobrando com o Léo Godoy. Léo Godoy sai jogando, chega a marcação do Danilo Barcelos, leva melhor, o Diego Pituca tá ali, joga na frente. O Diego Pituca não. Quem estava lá é o Zé Ivaldo, sofreu a falta. E amarelou para a equipe da Ponte Preta, amarelou para o jogador Serginho, é isso, Wagner? Ou é o 17, né? Não, é o 37, né? 37, Serginho. É o Serginho, né? É, positivo. Amarelou, primeiro amarelinho da Macaca no jogo, Serginho, 37, aos 30 minutinhos do segundo tempo. Wagner Ferreira e a Ponte Preta, nesses 30 minutinhos do segundo tempo. Olha, eu gostei mais do primeiro tempo, hein? A disposição dos dois times, principalmente da Ponte. Agora no segundo, a Ponte está recuada, chamando o Santos para cima, isso é perigoso. O Alberto vai ter que mexer algumas peças aí para... Tem dois ali pelo jeito, hein? Vai ter que mexer realmente, porque a Ponte perdeu o poder ofensivo, né? Mesmo com o Elvis. Já chamou dois, hein? Já chamou Vamos dois. ver quem é que vai entrar. Vamos tirar o agasalho ali para a gente ver a numeração. Vai ter alteração na equipe da Macaca, a bola tá parada ali ainda. É falta para a equipe do Santos ainda, desde aquela hora que
O Serginho tomou, Caetano, tá parado até agora. Vem aí o número 13 da Ponte Preta, o Castro. E vem também o Renato. Castro e Renato. Vem para campo, vamos ver quem que o Alberto Valentim vai tirar para a entrada do Castro e também do Renato. Agora sim, bate o Zé Ivaldo, bate na frente, sobe Danilo Barcelo de cabeça. A bola vai sobrando com o Arthur. Arthur faz a finta em cima do Tomazinho. Toca com Elvis. Elvis de primeira, toca com o Maguinho. Que enfiada de bola no lado direito pro Pacheco. Vem a marcação do Guilherme em cima dele. O Pacheco faz o break, tá chegando o Maguinho. Já recebeu o número 2 da Ponte Preta ali na meia direita. O Maguinho faz o drible em cima do Tassiano. Toca mais à frente com o Everton Brito. Achou o Elvis de fora da área. Ameaçou bater, faz a finta. Entrou dentro da grande área, faz o cruzamento. Bateu no Tassiano. A torcida pede pênalti. O árbitro diz que foi nas costas. A Ponte Preta já recupera de novo. Everton Brito toca a bola com o Serginho. Serginho devolve a bola com o Maguinho. Escapou a bola chegando. A marcação do João Schmidt. Olha, o Tassiano fez o lançamento para o Wendel. Sai o Diogo Silva da área. Sai jogando com classe. Mas muito forte. Para o Danilo Barcelo. A bola saiu a lateral para a equipe do Santos. Agora vai ter alteração na equipe da Ponte Preta. Vamos ver quem vai entrar. Celso, tá escutando aí? Celso, consegue falar? Ou ele tira o Léo Oliveira ou o Maguinho. Vamos ver quem ele vai tirar agora para a entrada do Castro e também do Renato. Provavelmente o Maguinho é um que vai sair. E o Léo Oliveira, que é um bom... vai sair o Serginho. Está saindo o número 15 da Ponte Preta, que é o Arthur. Para a entrada do Castro. Castro, número 13. E o outro está saindo o Serginho, número 37. Entrada do Renato. Para a entrada do número 11, Renato. E essas alterações, Wagner Ferreira? Aí eu concordo. Ele tira um jogador de meio campo, no caso o Serginho, para colocar o Renato, porque a Ponte estava sem atacante. Estava só com o Everton Brito. Se ele fez uma caca na alteração, agora ele corrige entendendo que realmente o Elvis vai ter alguém agora para fazer o acionamento. E mais uma alteração, hein? No Santos. Vem alteração no Santos, a gente vai confirmar. Olha quem chegou aqui. 16 no 11. Quem saiu? Guilherme, número... É a última alteração para a entrada do 16, você falou? É o Rainer, é isso? Isso mesmo, Rainer. 16, o Rainer, no lugar do Guilherme, número 11, né, o Beto? E essa alteração aí? Isso mesmo, Rainer, 16. Entrou no lugar do Guilherme. Tava bem demais na partida, Beto. Guilherme estava bem. Caiu para a esquerda no segundo tempo. O Santos melhorou bastante aí com a entrada do Wendel, né? E com o Lucas Braga. Ele foi para a esquerda, fez o gol. Estava bem na partida. A equipe do Santos trabalhando no setor defensivo com o Luan Pérez. Luan Pérez acha ali no centro, no jogador que é o número 18 do Santos, o Souza. Souza vai virando com o João Schmidt. Recua lá com o goleirão. Gabriel Brazão sai jogando com o jogador de novo, o Gabriel Brazão, recua, o Santos vai trabalhando ali no setor defensivo, o Gabriel Brazão faz o lançamento na frente, tá buscando o setor ofensivo, sobra com o Tassiano, toca a bola com ele, vai bater, ele preferiu a enfiada de bola, era pro Souza, não foi pro Souza, não foi pro Léo Godoy, foi apenas tiro de meta para a equipe do Santos, do Ponte fazer a cobrança. Celso Fittipaldi, não tô ouvindo ainda. Só um comentário, Anderson. O Soteldo foi poupado hoje, tá? Nem viajou. A gente não comentou muito aqui, mas ele foi poupado. Poderia estar jogando hoje aqui com a gente, né? Poderia estar jogando aqui hoje. Soteldo. E a equipe do Santos tenta chegar de novo pro ataque. Chega, Simon! A bola tocada lá na frente para o Danilo Barcelos, muito forte, saiu em lateral para a equipe do Santos. Lateral pelo lado direito, o Santos vai fazer a cobrança, o Léo Godoy. Léo Godoy olha para a bola, ali está esperando a movimentação, tenta fazer o lançamento para o Wendel, sobe de cabeça o Danilo Barcelos, o João Schmidt toca para o Tassiano tocou para ninguém. A bola vai saindo em tiro de meta para o Diogo Silva fazer a cobrança. Celso, não sai aí, né? O Celso está do ladinho aqui. Não tá indo. Anderson, é isso aí. A bola, o passe forte para a linha de fundo, o tiro de meta que Diogo Silva faz a cobrança. Já bateu o Diogo Silva, 35, chegando a 36 do segundo tempo, bateu muito forte para o Danilo Barcelos, a bola saiu em lateral para a equipe do Santos.
Tá para fazer a cobrança aqui o número 18, o Souza, o Rainer, na realidade, né? O número 16. Sai jogando no setor defensivo com o Luan Pérez. Toca com o João Schmidt. João Schmidt é a marcação do Léo Oliveira em cima dele. Ele para, joga aqui com o Léo Godoy. Tem liberdade, vem a marcação do Barcelos em cima dele. Ele achou o Wendel lá na frente, vem a marcação do Emerson em cima dele. Chega aqui o Santos pelo lado direito, recultua a bola. Era pro João Schmidt. Opa! Falta em cima do Léo Oliveira, do João Schmidt. Vamos lá. Eu acho que tá saindo a público pagante. Tá saindo ali, 6.041, 455. Celso, quase acertou. Você falou que não daria 7 mil. Tá aí, tá marcado aqui. Então vamos lá. Celso Fittipaldi, só um momentinho que vem descendo a equipe do Santos de novo. Bola com o Ender, chega na marcação. O Emerson leva melhor, ganha, não deixa a bola sair. Tenta sair jogando com o Castro. O Castro bate na frente, desviou. Não desviou, não. Não desviou no Rainer, saiu. É lateral para a equipe do Santos. Lado direito, campo de ataque. 37 minutinhos. Daqui a pouco o Celso informa pra gente. Público e renda aqui no Majestoso. Vai fazer o latereio, como diz, né? O lateral parecendo um escanteio, Rainer. Vai colocar a bola para dentro da grande área da equipe da Ponte Preta. Ele partiu, faz um arremesso para dentro da grande área, subiu de cabeça, sai Diogo Silva. Celso, renda e público no Majestoso. Vamos lá, Anderson. Público, 6.041. Público pagante. Público não pagante, 455. Público total, 6.496. Para uma renda de 176.050. Essa é a renda do jogo de hoje, Ponte e Santos, Anderson. Você falou em 7 mil, hein, Celso? Bateu perto aí. Rapaz, você viu? O Barcelos até falou, Celso, quase que você acerta. Bateu na trave, hein? Bateu mesmo. Tá bem, viu, Celso? Não precisa trocar o óculos, não. Bola com o Santos, lateral lá no campo defensivo, lado esquerdo, vai fazer a cobrança, o Souza, ele parte para cima, faz a cobrança, bate na frente, tá buscando o jogador Wendel, quem chegou? O Simon, deu um toque na bola, a bola saiu, lateral para a equipe do Santos. Isso aqui é dele. A equipe do Santos trabalhando agora com o João Schmidt, fez o toque na frente com o Souza, chegou na marcação, Castro ficou sentindo o jogador do Santos. O João Schmidt inverte da direita para a esquerda, recebeu o Souza, vem descendo a equipe do Santos, pedalou, partiu na linha de fundo, fez o cruzamento, chega a zaga da Ponte Preta, coloca para fora. Agora sim, o primeiro escanteio do segundo tempo. Escanteio para a equipe do Santos, vai fazer a cobrança lá do lado esquerdo, campo de ataque, vai chuveirar na área da Ponte Preta, quem tá chegando para fazer a cobrança lá é o Souza, vai bater de pé na canhotinha, fazer a cobrança, a zagueirada do Santos, toda na área ali da Ponte Preta, tá o Luan Pérez, tá o Zé Ivaldo, tá o Tassiano, tá também o Wendel, vem bola na área da Ponte Preta, não autorizou ainda o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo, né? Não autorizou a cobrança ainda. Tá vendo algum detalhe? E numa dessa o empurra na área ali, né? A gente fica vendo o Pacheco. Agora sim, autorizado, o Souza vai fazer levantamento para dentro da grande área da Ponte. Fez o levantamento, subiu de cabeça. A bola passa por todo mundo. Quem subiu ali foi o Luan Pérez. A bola saiu, é tiro de meta para o Diogo Silva. Wagner Ferreira. 40 minutinhos, segundo tempo de jogo, 1-1. Eu tenho a impressão que o Santos não tem aquela qualidade para chegar ao segundo gol. E a Ponte, com as alterações feitas pelo Alberto Valentim, não gostei nas primeiras, mas corrigiu. E quem sabe agora, com a presença de mais um atacante, ele consiga ter o sucesso para chegar ao segundo gol. Mas não estou vendo com muito entusiasmo, não, esse time da Ponte para tentar o segundo gol. Estou vendo o Santos em busca da vitória e da virada. Que parte de novo o Zé Ivaldo, ele vira da direita para a esquerda, faz o domínio, o jogador santista toca a bola com o Souza, Souza faz o domínio, a marcação do Pacheco em cima dele, puxa para o meio, bate para dentro da grande área, subiu de cabeça o Castro, a bola sobra no peito do Léo Godoy, joga aqui com o Rainer pelo lado direito, já vai fazer o levantamento de novo, mais uma bola na área, a bola era para o Tassiano, chega o Simon de cabeça, coloca para fora, em mais um escanteio para a equipe do Santos. Mais um escanteio
Tá indo para fazer a cobrança novamente. O Souza vai levantar na área da equipe da Ponte Preta. 41 minutos jogados, segundo tempo de jogo. 1 para a equipe da Ponte. 1 também para a equipe do Santos. Tá encostando o Tomás Rincon. Vai deixar para o Tomás Rincon. É o Tomás Rincon que vai fazer o levantamento de perna direita. Ele trata a bola com carinho, conversa, chama de meu amor. Agora sim. Vai colocar para dentro da grande área, autorizado, o Tomás Rincon faz o levantamento, sobe o Simon, coloca de cabeça, chega o João Schmidt, bate, tira o Emerson também, é um bate-rebate, a equipe da Ponte Preta tenta se safar, tenta se livrar, mas a bola vai sobrando com o Souza, toca com o Tomás Rincon, faz o break de perna direita, faz o levantamento para dentro da grande área, saiu o Diogo Silva, a bola passa por todo mundo, mas o Diogo Silva chegou, dá um toque na bola, saiu, o árbitro está marcando escanteio para a equipe do Santos, Wagner Ferreira. É aquilo que eu disse, né? A Ponte chamou o Santos para cima e está ameaçando fazer o segundo gol, o gol da virada. Tá em cima o time do Santos, já conseguiu 2 escanteios nesse segundo tempo contra nenhum da Ponte. 3. E mais uma bola parada pela direita aí. Olha aí a bola levantada na área da Ponte, Anderson. Tomás Rincon é o terceiro escanteio, viu, Vagnão? Bateu o Tomás Rincon para dentro da grande área, subiu a zaga da Ponte Preta, tira, passa por todo mundo. Passou também pelo Everton Brito, mas vai sobrando com o jogador do Santos que joga aqui com o Tomás Rincon pelo lado direito, vai fazer o levantamento para dentro da grande área de novo. Não sai a bola de jeito nenhum ali da área da Ponte Preta. Quem vai chegando ali é o Lucas Braga, caiu, o árbitro está marcando lateral para a equipe do Santos. Lateral que o Souza vai chegando para fazer a cobrança. 42 minutos e meio jogados, segundo tempo de jogo, 1-1. É pressão da equipe do Peixe nesse momento no Majestoso. Vem descendo a equipe do Santos lá pelo lado canhoto, tentou fazer a finta, a bola saiu em lateral para o Santos de novo. Próximo a bandeirinha de escanteio, vai o Souza fazer ali, quem sabe um latereio de novo, vai fazer o arremesso para dentro da grande área, ele está autorizado, partiu, fez o lançamento para dentro da grande área, o Simon tira, complementa ali o jogador da Ponte Preta, que é o Maguinho, mas o Luan Pérez estava chique, sobe o Castro de cabeça, vai sobrando com o Léo Godoy, lado direito, faz o domínio, toca mais à frente, a bola era com o jogador o Heiner, chegou de cabeça, o Castro colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Santos, blitz total da equipe da Baixada Santista. Vai fazer o arremesso lá para dentro da grande área o Heiner. Jogados 43 minutos e meio. O Heiner partiu, faz o arremesso lá para dentro da grande área. Tá buscando o Cassiano, sobe de cabeça o Castro, tira mais uma vez. Mas o João Schmidt já recuperou, toca com o Zé Ivaldo, mais com o Heiner. O Heiner mais à frente com o Léo Godoy, vai levando na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área. Saiu no soco Diogo Silva. Tentou o João Schmidt, segura firme o arqueiro Ponte Pretano. Beto Bassan. Uma blitz do time do Santos. Pois é, Anderson. Com a entrada Acho que está desligado, Beto. Com a entrada do João Schmidt, Anderson, o time do Santos melhorou muito. Agora sumiu o Beto também. Anderson. Sumiu Beto Bassan. Enquanto isso, a Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, evitou a saída, chega o Léo Godoy, coloca para fora, é lateral Ponte Pretano. Tenta falar, Beto. Anderson. Aê! O Anderson, com a entrada do João Schmidt, ele ficou do lado do Rincon, fechou o meio de campo do Santos. Com a mexida no ataque, saiu o centroavante, né? O Guilherme. Né? O Santos melhorou demais. Anderson, vai lá, Anderson, vai lá. Danilo Barcelos faz fazer o arremesso lá para dentro da grande área com as mãos, tocou de cabeça. Gabriel Brazão segura firme. Segura firme o arqueiro do Santos. 44-45, estamos chegando. Estou vendo o quarto árbitro ali, ele vai levantar a placa de acréscimos. 4 minutinhos de acréscimos, vamos até 49 minutos nesse segundo tempo. A equipe do Santos trabalhando no setor defensivo com o Luan Pérez. 1 para a Ponte, 1 também para o Santos. Mande mensagem, é bom demais ter você curtindo com a gente aqui. O Santos vem descendo com o Tomás Rincon, já toca com o Zé Ivaldo, vem a marcação do Renato em cima dele, já apareceu o João Schmidt, tem liberdade no círculo central, ele toca do ladinho com o Luan Pérez. Luan Pérez faz o domínio, vem a marcação do Elvis em cima dele, ele já achou o Souza lá do lado canhoto, a marcação do Pacheco. O Souza partiu para o meio, driblou 1, driblou 2, Simon! Tava ligado, sai jogando o Maguinho, toca com o Renato, vem descendo a equipe da Ponte Preta, são 2 jogadores da Ponte com 4 do Santos, vai chegando, mas, nossa, não tem mais ninguém, só tem jogador do Santos, a equipe da Ponte Preta, o Wagner Ferreira, parece que cansou. Eu já havia notado isso, né? O Alberto Valentim se equivocou nas primeiras alterações, tentou corrigir
Mas aí já era tarde, né? O Santos cresceu no jogo e o jogo não acabou ainda, hein? Olha só o perigo que a Ponte corre de tomar uma virada. Tá aí, a equipe do Santos dominando nesse segundo tempo, a equipe da Ponte Preta que nesse momento aparenta bastante cansaço. Vem o Santos de novo. O Roberto César Santos está dizendo que o Roberto Valentim só fez alterações erradas na equipe Ponte Pretana, está dizendo o Roberto Santos. Ele não usou muito a palavra errada, né? Mas eu vou usar dessa maneira. Que não deu certo, né? Exato, ele usou que ele só fez outras coisas aí. Opa, eu vi na mão do Léo Godoy, mas a Ponte recuperou. Vem descendo o Everton Brito. O Léo Godoy segurou, Danilo Barcelos caiu, pediu falta na frente do quarto árbitro, na frente do bandeirinha, hein? Não anotou porque não quis. A bola sobra com o Santos, com o Léo Godoy. Léo Godoy devolve a bola com o Lampérez. Isso tudo no círculo central. João Schmidt já recebeu. Chega a marcação do Elvis em cima dele. Devolve a bola com o Luan Pérez. O Léo Godoy tá ali. Devolve a bola com o Luan Pérez. O Santos, pelo jeito, já tá bem esse resultado, mas vem descendo mais uma vez. Vem descendo aqui no campo de ataque, é o Zé Ivaldo. Tava o Danilo Barcelos, tava o Everton Brito também, tentou sair jogando o Castro, entregou nos pés do João Schmidt. João Schmidt tentou fazer enfiada de bola, entregou nos pés do Léo Oliveira. Ele vem descendo a equipe da Ponte Preta, agora sim, vem descendo 4 jogadores da Ponte. O Tassiano fez a falta em cima do número 55 da Ponte, que está caído ali, próximo ao círculo central, setor defensivo da Ponte Preta. Beto Bassan, e aí? Será que dá para o Santos fazer o segundo? Vou fazer a mesma pergunta para o Aguinão daqui a pouco em relação à Ponte Preta. Está bem melhor do que a Ponte. A Ponte realmente parece estar cansada, as mexidas não foram boas. Fechando o meio de campo, o Santos mexeu no ataque, mudou. É outro time no segundo tempo. Wagner Ferreira, e aí, dá para a Ponte fazer o segundo? Eu acho difícil, hein? Com as alterações feitas, não gostei. O internauta aqui acabou de se manifestar aí, tá com a razão. Não gostei da mexida do Alberto Valentim. A Ponte procurou segurar muito aquela vantagem parcial de 1-0. O Santos empatou. Mas, olha, o empate não fica de mau tamanho não para a Ponte. E lá vem a equipe da Ponte Preta. Toque pro Renato, vai fazer o gol, bateu! Inacreditável, Gabriel Brazão! Que defesaça que o goleiro do Santos fez. O Renato ficou de frente. O Gabriel Brazão cresceu, mas cresceu de uma tal forma. Salva a equipe do Santos. Wagner Ferreira foi por pouco, muito pouco que a Ponte não faz o segundo. E ganhou o escanteio a equipe Ponte Pretana. Olha, não era provável, mas é possível, né? Aconteceu. Lançamento na cara do Brazão e a bola finalizada foi para escanteio. Para a Ponte é o primeiro no segundo turno, no segundo tempo. Já fez a cobrança o Elvis, toca para dentro da grande área, subiu a bola, passa por cima do gol, vai para fora. Vai acabar. Vai acabar o jogo, 48-49. O árbitro vai pedir a bola, vai encerrar essa partida. O senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo ergue o braço. A ponto santo do gramado põe final de jogo aqui no Majestoso. Tudo igual, 1 para a Ponte Preta, 1 também para a equipe do Santos. Jean Dias fez o gol da Ponte Preta no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. O Santos empatou com o Guilherme no comecinho do segundo tempo. Ponto final, 1 para a equipe da Ponte Preta, 1 também para a equipe do Santos. Wagner Ferreira, ficou de bom tamanho? Ah, quer saber? Ficou de bom tamanho, sim. A Ponte jogou bem o primeiro tempo, o Santos melhorou no segundo, fez o seu gol e ficamos naquela. O Santos até teve mais volume de jogo, mais pegada para fazer o segundo gol, enquanto que a Ponte aceitou demais o Santos. Mas pelo rendimento do primeiro tempo, a Ponte, o resultado acabou sendo justo. Primeiro tempo da Ponte, segundo tempo do Santos, estamos conversados. E aí, Beto Bassan, ficou de bom tamanho também para o Santos? Ficou de bom tamanho, concordo com o Wagner. O primeiro tempo da Ponte, segundo do Santos. O jogo bem pegado, o jogo bem disputado. Segundo jogo do campeonato, as equipes ainda se entrosando, mas com as mexidas foi muito bem. Foi muito bem. Eu acho que está de bom tamanho. Ô Beto, o Santos vai a 4 pontos, empata com o Guarani, no grupo B. Eu não sei se o Santos passa a ser líder pelos critérios, né? Porque em pontuação está tudo igual. Agora o Santos venceu a primeira 2-1, o Guarani venceu por 2-0. Na sequência... Guarani é líder. É líder? É, um gol. Pelo gol, né? Gol. Exatamente. Então essa é a situação. Santos em primeiro, Guarani em segundo. Aliás, Guarani em primeiro, Santos em segundo, Portuguesa e último do grupo Red Bull. Quem é que está sendo homenageado aí? Hein? Esse é o senhor. Pedro Caixinha. Saiu aqui
fazendo gesto, batendo no adesivo do Santos, tipo, aqui é Santos, aqui é Santos. Aí a torcida já pegou no pé dele aqui e falou para ele comer tomate cru. É assim, futebol, faz parte, né? Em relação ao jogo, permita-me dar a minha opinião. Sim. É o que eu disse para vocês. A Ponte, no primeiro tempo, marcou, brigou, lutou pela bola. No segundo tempo, baixou a guarda, aí o Santos veio para cima. E como disse muito bem o Beto Bassan, foi mais mérito, quer dizer, mais falha da Ponte Preta no gol de empate do que mérito do ataque do Santos. Que criou, mas ganhou o gol, né? Vamos dizer bem da verdade, ganhou o gol. Bobeou a zaga da Ponte e aí o Guilherme é matador, né? Não vai perder gol. Oportunidades, os dois times praticamente não criou. Jogo bem truncado, né? Jogo bem disputado. Praticamente não criaram oportunidades claras de gol, com exceção agora no final. Que, aliás, diga de passagem, esse goleiro do Santos, Gabriel Brazão, é excelente. Cara, excelente. Ele se antecipa, tem um baita de um posicionamento, uma visão de jogo, sai muito bem. Salvou o Santos agora. O posicionamento dele o que ele tem. Aí o Bassan me perguntou, ele não é alto, né? Pô? Ele é mais alto que eu. Mas mais alto que eu, até meu sobrinho, até meu neto tá ficando. Mas é assim, viu, Anderson? Ele se posiciona muito bem, Vagnão. O Bassan, eu estava conversando com o Bassan ali, o posicionamento do Brazão é o que faz ele ser esse grande goleiro. No primeiro tempo ele tirou uma do ângulo, tirou uma na cabeça do jogador da Ponte e agora tirou cara a cara com o Renato. Cara a cara. Saiu muito bem do gol. Muito excelente goleiro. Do Santos, eu gostei muito do João Schmidt. O João Schmidt entrou no segundo tempo, aí ele fechou o meio de campo, comandou, gesticulando, posicionando os companheiros de time. Foi bem o João Schmidt. Só não deu para entender a saída do Guilherme, hein, Bassan? Também não entendi. Provavelmente cansado, né? Provavelmente cansado. Artilheiro do time? Artilheiro do time. Segundo tempo, ele caiu para a esquerda, foi bem na esquerda. O Santos no ataque fez uma linha de 4, né? Recuando aí peguei tanto no pé do Tassiano que ele ficou até o final, né? Que coisa. O Roberto César Santos replicando o meu inacreditável, né, nessa defesa do Gabriel Brazão na saída do Renato aí, né? O João Luiz Ribeiro tá falando também, vamos torcer, o time tem pegada, é o que estava faltando. Nesse momento, a classificação do grupo do Santos, que é o grupo B, né? Tá o Guarani líder com 4 pontos ganhos, o Santos vem na segunda colocação com 4 pontos ganhos, a diferença aí está no saldo de gols. O Guarani tem 2 de saldo de gols, o Santos tem 1 apenas. A Portuguesa na terceira colocação com 1 ponto e o Bragantino, olha quem diria, o Red Bull. 2 derrotas. 2 derrotas. Perdeu pro Corinthians e perdeu hoje. Surpresa. O São Bernardo. Né? Isso. Surpresa. Era para estar brigando aqui em cima. Realmente uma surpresa o Bragantino. E no grupo da Ponte, o grupo D, olha aí. Por incrível que pareça, primeira colocação, o São Bernardo. 6 pontos, 2 partidas, 2 vitórias. Na segunda colocação, o Palmeiras com 4 pontos, seguido da Ponte, na terceira colocação, com 4 pontos. O que separa aí é o Gols Pro, que o Palmeiras tem 3 gols e a Ponte Preta fez apenas 2. Né? E o saldo de gols também, que o Palmeiras então aí tem 2 saldos, né? 2 de saldo e a Ponte 1. E o Velo Clube na quarta colocação com 2 derrotas. O Velinho perdeu para o Noroeste, perdeu nesta rodada também. Então, uma pré-análise, né, do campeonato, você viu a disposição dos grupos. No grupo B, nós já trazíamos a antecipação de que Palmeiras e Ponte Preta estariam brigando ali pelas 2 vagas, vindo na sequência o São Bernardo e o Velo Clube. No entanto, São Bernardo já com 2 vitórias, assume a liderança, Palmeiras em segundo e a Ponte em terceiro. Então a Ponte arrumou mais um adversário. Não vamos esquecer o Palmeiras. Ela poderia perfeitamente pegar, né, a vaga aí da segunda vaga. No entanto, entrou de intruso aí o São Bernardo, que realmente vai ser uma briga boa para ver quais os 2 classificados nesse grupo D. Exatamente. Viu, Beto? Wagner, Celso, o São Bernardo pegando a classificação geral, né? Que faz aquela classificação que define os 2 rebaixados, né? O São Bernardo é líder do campeonato do Paulistão. 6 pontos ganhos, seguido pelo Corinthians, Noroeste na terceira colocação, Palmeiras na quarta, Guarani na quinta, Santos na sexta e a Ponte Preta 7ª colocada. Hoje, com 2 rodadas, os 2 últimos, os 2 que estariam sendo, né? 2 rodadas, tá falando em rebaixamento, mas enfim, né? O Velo Clube, na 15ª, né? Que subiu ano passado, tá aí na zona de rebaixamento,
e o Água Santa também na última colocação, os dois na zona de rebaixamento do Paulistão. O Botafogo tá ali também, o Red Bull Bragantino também dando uma passeadinha ali, né? É que o Botafogo só tem um jogo e joga amanhã com o São Paulo. Isso, né? exatamente. Já o Red Bull não, né? O Red Bull não, surpresa. duas derrotas. Surpresa, Duas derrotas. Né? Mas é tiro curto, viu, Anderson? Duas É tiro derrotas curto. é complicado, viu? É tiro curto, esse que é o problema, exatamente. Tá aí. Não, Manda. dentro dessa análise, a Ponte está bem. Sim. Empatou com um grande dentro de casa, 1-1, e ganhou fora. Um time que ninguém esperava ganhar do Novo Horizontino, lá pela campanha do Novo Horizontino na Série B do ano passado. Exatamente. Então ela fez um belo resultado, a vitória por 1-0, fez os 3 pontos lá e hoje empatou em casa. Mas empatou com o Santos, só dentro do prognóstico, tá dentro do script. Ô, Beto Bassan, entre os jogadores de Ponte Preta e Santos, quem que você elege o craque da Grigo desta partida aqui no Majestoso 1-1? Gabriel Brazão. Quem? Gabriel Brazão. Brazão. Gabriel Brazão, vai, Pra o goleirão do pra Santos. mim, eu gostei muito dele. As 4 saídas de bola dele foi fundamental. Ele salvou o Santos aí agora no finalzinho. Eu acho que de todos eles aí, do Santos, da Ponte, eu acho que eu ficaria com o Gabriel Brazão. Tá aí, o voto do Beto Bassan pro Gabriel Brazão, arqueiro da equipe do Santos. E a sua, Vagnão? O craque da Grigo. Acompanha o relator. Destaque do Santos disparado, o Gabriel Brazão. Pelo lado da Ponte, você tem que dar uma chacoalhada boa aqui para ver quem mereceu o destaque. Eu acho que esse Jean Dias não merecia ter saído, não. Eu gostei muito dele. O jogador, né, parte para cima do adversário, tenta a finta, dribla. E não gostei da alteração. Mas, de qualquer maneira, gostei da apresentação do Jean Dias. Não foi até o final, mas gostei dele. Da Ponte foi assim, a média, todos eles. Não teve um que se destacou um pouco a mais. Não teve um que se destacou, como o Gabriel Brazão. Tá aí. Esse é o voto do Vagnão. Daqui a pouco o Celso Fittipaldi tá aqui. Eu vou perguntar para ele também. Geraldo tá aqui dizendo: perder um gol desse no último lance do jogo ninguém merece. Nem a macaca. Tá triste o Geraldo aí, que poderia ter dado realmente o gol da vitória na Ponte Preta. Maria Elisa Godoy, boa noite, amigos. Bela transmissão. Até a próxima. Valeu demais, Maria Elisa. Que legal ter você conosco aqui também. O Ronaldo, boa atuação da macaca. Parabéns pela bela transmissão. Oh, muito obrigado vocês que curtem a nossa programação, as nossas transmissões também. Vocês são demais. Afinal de contas, tá aqui, ó. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Tá aí. 2 votos, então, pro Gabriel Brazão. Eu não vou votar, mas eu com certeza, se eu votasse, eu daria também pro Gabriel Brazão. Fora as defesas no primeiro tempo, essa última aí salvou a equipe do Santos, né? Sensacional, mostrou ser um goleiro. O João Paulo tá numa roubada para conseguir essa posição de novo, hein? Ah, vai ser difícil para ele. Difícil. Vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Eu destaco na equipe do Santos também, como o Beto já falou, entrou muito bem no jogo o João Schmidt e o Guilherme, né? Que fez uma fumaça pelo lado esquerdo lá, que eu vou falar para você. Coisa de louco. Na Ponte Preta, o Simon eu achei um zagueiro seguro, apesar de que o gol do Santos, né? O Luca Meirelles entrou como quis ali, tocou a bola para trás pro Guilherme. O Celso acompanhou bem esse lance, hein, Celso? Então. Foi mais falha, na verdade, da zaga da Ponte, né? Desatenta, do que mérito do Santos, né? Ele roubou a bola e trabalhou direito a bola, a zaga ficou olhando, tocou pro Guilherme na cara do gol. O Diogo não pode fazer nada. 1-1. Mas tá bom, né, Anderson? No final das contas, o resultado não foi. Que vai dar muito trabalho ainda no campeonato. E joga mais uma vez dentro de casa. Exatamente, contra a Portuguesa, né? Quarta-feira, de novo aqui. O Celso Fittipaldi, Wagner Ferreira já deu o voto dele, Beto Bassan já deu o voto dele. Entre os jogadores de Ponte e Santos, quem você destaca como o craque da Grigo nessa partida? Eu gostei muito do Jean Dias. Eu acho que é um atacante acentuoso, vai para cima. Meu voto é Jean Dias. Tá aí, voto do Celso Fittipaldi pro Jean Dias. Então, quem levou... Não, uma menção honrosa ao goleiro do Santos, né? Se posiciona muito bem. Um baita de um goleiro. Ele chamou de canalado. João Paulo, desculpa, João Paulo vai ficar muito tempo no banco, viu? Então tá aí, voto do Celso pro Jean Dias, 2 votos do Wagner Ferreira e do Beto Bassan pro Gabriel Brazão. Então, Gabriel Brazão foi eleito o craque da Grigo nessa transmissão, nesse jogo aqui no Majestoso.
Peraí, peraí que tá dando os aplausos pro Gabriel Brazão. Sugestão para a próxima. Para a próxima, eu acho que a gente poderia votar em um em cada time. Porque... fizemos isso. Não, eu digo assim, quem é o melhor da Ponte e quem é o melhor do Santos? Porque hoje, por exemplo, eu acho que não tinha como, não dá para o Jean Dias o melhor da Ponte. Eu votei pensando no melhor da Ponte. Só que o goleiro do Santos salvou em várias oportunidades também. É isso. Tá aí, colocou na pauta, a gente coloca na próxima transmissão, a gente então elege aí o melhor saiu aqui a nossa câmera, a gente coloca em votação o melhor do time ou Guarani ou Ponte e também o melhor da equipe adversária. Questão da arbitragem, vou perguntar primeiro para você, o Beto Bassan. Ele deu 3 amarelos para a equipe do Santos, o Zé Ivaldo, o Escobar e o Luan Pérez, e 1 amarelo apenas para a Ponte, que foi o Serginho. Fora a disciplina, né, que ele deu poucos cartões na partida, mas como um todo, você gostou da arbitragem do Vinícius Gonçalves Dias Araújo? Gostei, foi neutro, não teve nada polêmico, um jogo absolutamente normal, levou com toda a tranquilidade, os lances polêmicos, ele teve tranquilidade de esperar, dar aquele segundinho de experiência, né, deixar o jogador se levantar e tudo mais. Gostei da arbitragem imparcial, não influenciou no resultado. Tranquilo, viu, Anderson? Ele é bom árbitro, viu? Gostei. Ele tem 46 anos, professor de educação Experiente, física, mora em Guaratinguetá e apitou várias partidas, inclusive de Ponte, de Guarani. Ele é seguro. Agora, os jogadores também colaboraram. Teve, né, chega pra lá e tal, mas nenhum lance polêmico, né, Bassan? Porque o VAR nem chegou a ser acionado. Nenhum. Então, levou com tranquilidade. uma boa arbitragem. Né, Wagner? Boa arbitragem. Tivesse que dar uma nota 7 para arbitragem. Aliás, hoje no VAR estava o conhecidíssimo Luiz Flávio de Oliveira. Hoje no VAR, né? Ele que está acostumado dentro do gramado, hoje estava lá na salinha. Então, confirmando o próximo jogo da Macaca aqui no Majestoso, na quarta-feira, dia 22, às 20 horas, contra a Portuguesa. O Santos joga também na quarta, às 21h35, nada mais, nada menos que contra o Palmeiras. Clássico Santos e Palmeiras, e aqui no Majestoso, Ponte Preta e Portuguesa. Vou falar a rodada toda, né? Começa no dia 21. No dia 21, o Novo Horizontino, isso na terça-feira, Novo Horizontino e Inter de Limeira. Aí, na quarta-feira, às 18h30, Red Bull, Bragantino e Velo Clube. Os dois desesperados, desesperadíssimos. O Coringão, teoricamente, tem uma partida, fácil, porque o Água Santa, nesse momento, é o lanterna do campeonato. Corinthians e Água Santa, às 19h30. A Ponte enfrenta a Portuguesa aqui às 20 horas. Às 21h35, jogam aí Santos e Palmeiras. Na quinta-feira, a rodada continua às 18h30, Noroeste e Botafogo, né? Essa partida, eu e Vagnão estaremos nessa, né, Vagnão? Pela Finta Esportes. Estaremos lá acompanhando o Norusca. O Norusca. 23, na quinta-feira, ainda às 18h30, o São Bernardo, líder do campeonato, quem diria, hein? Enfrenta a equipe do Mirassol. Que hoje meteu 6. Exatamente, meteu 6 no Água Santa. E encerrando a rodada, São Paulo e Guarani, também na quinta-feira, às 19h30. Tá aí. Celso Fittipaldi, mais algum detalhe que você queira colocar a respeito de Ponte Preta? Ô Anderson, eu só queria reforçar, eu até conversei com um representante da Ponte Preta e ele falava comigo, Celso, você viu a pegada desse time? Então eu quero destacar, porque a gente fez o campeonato o ano passado e a gente viu como era mondorrento aquele time, não brigava por bola nenhuma, os caras... Parece que, eu vou usar um termo, né? Os caras parece que tremiam na base, né? Não jogaram. E esse time da Ponte, eu vi hoje o primeiro tempo e vi parte do jogo, né? Os melhores momentos lá em Novo Horizonte. Se tem uma coisa que o torcedor ponte-pretano não pode reclamar, é de pegada, de chegada, de luta, briga pela bola. Segundo tempo cansou? É natural, eu até dizia na transmissão. Como é que vai aguentar? Se conseguir aguentar o jogo todo nesse ritmo, muito que bem. Mas não bem, é humanamente impossível os caras correrem o que correu o time da Ponte no primeiro tempo e o que brigou de bola. Destaque para mim, o Jean Dias, eu gostei muito desse atacante. Não devia ter saído, né? Não deveria ter saído. Também acho que... Mas eu estava até comentando lá com os amigos lá. O começo de temporada, de repente tem até uma recomendação aí do staff, do departamento fisiológico, para não forçar tantos minutos. Porque se você perder um jogador desse para o resto do campeonato, também fica complicado.
Mas gostei muito do time. Entendo também que as mudanças abaixaram a qualidade e a pegada do time, assim como o Bassan e Wagner já comentaram aqui, mas um bom resultado, né? Porque o Santos não é um time qualquer, é um time de qualidade, é um time que tem jogadores técnicos. Então, um resultado para a Ponte poderia ter sido melhor se não fosse as intervenções do Diego Brazão. Para finalizar, eu achei um jogo muito interessante, um jogo bastante disputado. Entendo que a Ponte vai lutar, pelo menos esse ano, para classificação. Não vai ter essa coisa de brigar para não cair. Se continuar com essa pegada, com esse trabalho aí, a Ponte vai alçar bons resultados, né? Por exemplo, a Ponte pega a Portuguesa em casa. Hoje eu digo para você, a Ponte é favorita. Mas o jogo é jogado e o Lambari é pescado, né? Já ouvi isso não sei onde. Eu também ouvi. Acho que quem falava isso era Juarez Soares, se não me falha a memória. Mas é isso aí. O China. O China. Mas é isso aí, Anderson. Gostei muito do Jean Dias, me agradou muito. Gostei muito também da participação do Arthur e do Danilo Barcelos pela esquerda, Maguinho e Pacheco. Até o Pacheco hoje, rapaz. Gostei do trabalho do Pacheco. E é isso aí. Dizer para você. O público, você gostou dos 6 mil torcedores? Quase 7, né? Na casa de 400 e alguma coisa, não é isso? 496. A meta era 10 mil, né? Mas não tá ruim para um horário desse, né, Wagner? Num domingo, numa situação. Tchau. Grande Alberto César! Numa situação, né, que veio o clube de rebaixamento, a torcida tá meio desanimada. Se você for levar o que sofreu o torcedor pontepretano no final do ano de 2024, o público hoje não é desprezível, é um bom público. Pois é, né? Um time que está na primeira divisão do futebol paulista, um dos campeonatos mais disputados do país, está na terceira divisão brasileira. Isso se aplica também ao rival Guarani lá embaixo. Mandar um abraço aqui para o Glauco, grande Glauco César, lá do Jambeiro. Ele é uma das organizações da Copa Jambeiro. Aliás, está pintando, hein? Mais uma Copa Jambeiro está chegando aí, vai ter de novo. Agora 2 sedes, hein? Tá sensacional a procura das equipes. Ele está dizendo que, no resumo dele, na opinião do Glauco, primeiro tempo top da Ponte Preta. Um futebol de alto nível. No segundo tempo, normal. Renato perdeu a bola do jogo e dava para ganhar o jogo, na opinião do Glaucão. Valeu demais, Glauco. Que legal você estar conosco aqui. Eu não posso deixar de falar hoje, né? Estou aqui com um press, né, que mandaram aqui para a gente e acabando quase passando. Mas hoje teve a inauguração aqui do novo sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Aliás, né, parece uma balada quando começa a piscar. Nas 4 torres, formaram as letras AAPP, também 1900, né? Um numa torre, 9 na outra, os 2 zeros nas outras 2 torres. Sensacional. Esse projeto aí é a Ponte Preta e a Signify, né? Que é a líder mundial em iluminação. Ela fez essa parceria com a Ponte Preta e esse novo projeto de iluminação, ele é um dos melhores do mundo, dos estádios. Estádios como o Allianz Arena do Bayern de Munique, o Allianz Estádio, lá da Juventus da Itália, e no Brasil os estádios, a Neoquímica Arena e o Allianz Arena do Palmeiras são estádios que têm essa mesma iluminação que o Majestoso está tendo. São 96 projetores LED da Philips. Está trocando, antigamente era 80, com aquela iluminação, né? Que a gente sabe muito bem, parecia a luz de vela. Tá no né? script aí, mas o rendimento é cerca de 300% a mais do que a Ponte tinha anteriormente. Então, a redução de gastos, de energia, claro. 70%. 70% de economia tem essa iluminação. Então, atende às recomendações da CBF, das normas da CBF, atende às exigências da FIFA também. Então, tá de parabéns a Ponte Preta, junto com a Signify aí, a empresa que colocou esse sistema novo de iluminação legal aqui, né? O melhor de tudo, isso que tá pago já. Já tá pago? Isso é a melhor coisa que tem, né? Ô Beto, bacana mesmo, né? O sistema de iluminação aí, deu para enxergar tranquilamente, tirando aquele que o óculos tá fraco, que me coloco nessa também junto com você, viu, Celso? Perfeita a iluminação, perfeito. Não tem como o jogador nenhum reclamar, né, Anderson? Os caras têm que jogar bola, né? Mas muito bonito, perfeito. Parece dia, uma coisa fantástica.
E merece, o futebol de Campinas merece isso. O gramado também tá bom, hein? Eu não estou notando falha nenhuma, não. O Celso teve lá, o gramado tá legal, Celso? O gramado tá bom sim, mas você pode observar aqui, Wagner, aqui, ó, no círculo central aqui pro gol do fundo, a gente tem umas marquinhas ali, acredito eu que se der uma chuva ali vira uma poça. A impressão que eu tenho daqui. Mas, num modo geral, o gramado tá muito bom. Agora, a iluminação, ela ficou sensacional, hein? Ela ficou sensacional. Só que eu vou ter que pôr a mão no bolso mesmo, vou ter que pegar, acho que vai ter que... Tá na hora de trocar esse óculos também. Agora, viu, só para que os amigos ouvintes entendam o problema com o meu microfone, segundo o Wagner Ferreira, arrumando a fiação, que alguém pisou lá no fio e soltou, aí não tem como o Celso falar, né? Então tá bom. Anderson, eu quero aqui me despedir, né, no momento que o volante do Santos deve estar indo para o doping, né? É o Guilherme, né? Atacante Guilherme. Tá aí direcionando, tá direcionando lá pro... Vai fazer um xixizinho? Vai fazer o xixizinho na latinha para fazer o doping. Rapaz, se ele tomou algum remedinho errado aí, esses 3 pontos vem para macaca, hein? Brincadeira à parte, Anderson, quero agradecer mais uma vez aí a participação na noite de hoje. Legal, muito gostoso estar aqui com vocês. E dizer a vocês que quarta-feira estaremos aqui de novo. Eu vou ficar de olho no fio aí para ninguém tropeçar e não tirar eu do ar. Um abraço a todos, uma ótima semana. Que vocês tenham e que nós tenhamos uma semana abençoada. Fique com Deus e até a próxima. Celso Fittipaldi, o Purga. Esse Celso Fittipaldi, o grande Purga, valeu demais, Celso. Eu vou aproveitar e despedir também, né? Valeu demais, Beto. Sua primeira participação de muitas, espero assim, né, que você participe de mais transmissões conosco, tanto aqui no Moisés Zucarelli, lá no Brinco de Ouro, quem sabe no Allianz Arena, quem sabe fazendo Copa do Mundo. Pô, calma, Anderson, eu não tomei nada ainda, hein? Não, mas brincadeira à parte, valeu demais, Beto. Valeu demais, você sabe que eu já te disse, e é por isso que eu te chamei na época, você, além de ser uma pessoa sensacional, você sabe falar muito bem do futebol, entende de futebol e se expressa de uma maneira muito bacana. Bacana demais a sua participação e espero ter você nas próximas transmissões da Grigo também. Obrigado, Anderson. Obrigado, Wagner. Experiência de vocês aí. Grande Celso Fittipaldi, Purga. Grande Purga. Prazer, foi imenso, viu, o Anderson? Foi uma experiência para mim, a gente faz as resenhas sempre, né? Mas eu vivo aqui com vocês, direto do estádio, primeira vez. No início, meio com friozinho na barriga, mas vai se soltando, né? E fiquei à vontade com vocês aqui nessa transmissão. Obrigado pelo convite. E se vier novos convites, com certeza vou aproveitar e vou... Faz parte da equipe. Então, tô dentro, sim. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, né? Obrigado pela participação. Um abraço a todos, boa noite. Beto Bassan. Grande Beto Bassan. E grande Wagner Ferreira também, mais uma jornada esportiva junto conosco, abrilhantando a nossa rádio com essa ilustre presença, sempre esses comentários do nosso presidente Wagner Ferreira. Valeu demais, mais uma jornada para conta, Wagnão. Anderson, muito obrigado aí pelas palavras. Um abraço ao Beto Bassan, grande Beto, que nas horas vagas é presidente do Clube Concórdia, tradicional clube poliesportivo social na cidade de Campinas. Celso Fittipaldi, grande abraço também. Uma grande revelação na reportagem de campo. Ele que costumava ficar aqui em cima, hein? Agora está vivendo as emoções de perto lá dentro do gramado. Agora, um esclarecimento só para quem acompanha a nossa transmissão, alguns probleminhas de ordem técnica, porque um jogo comum entre, vamos supor aqui, Ponte Preta e Noroeste, Ponte Preta e Água Santa, apenas uma hipótese. Aqui esse balcão fica vazio, tem 1 ou 2 pessoas. Hoje aqui, só ter uma ideia, eu tive sabe o que é a pachorra? A curiosidade. Curiosidade. Subi lá na entrada, ali na distribuição dos crachás. Então, fui informado de que cerca de 200 profissionais foram credenciados para o jogo de hoje. Então, veja bem, no jogo grande vem todo mundo. Vem web rádio que você nunca viu, vem site, vem todo mundo aqui, jornal. Agora, vê aqui com Ponte Água Santa, quem é que vem? É nós aqui que acompanhamos o dia a dia, né? Então, não é desculpa, mas é uma dificuldade a mais para você implantar um sistema. É muita comunicação sem fio. Então, a interferência realmente é grande, de frequências. Você vê, os caras da TV se comunicam com um caminhão com HT, com frequência.
aqui na nossa frente tem uma rádio aqui também transmitindo sem fio. Então, a gente que está, né, vamos dizer aqui, nós não somos nenhuma BBC de Londres, né, nenhuma Jovem Pan, então temos que nos contentar com essa dificuldade, mas quarta-feira eu prometo para vocês, será uma transmissão perfeita no aspecto técnico. Um grande abraço, Anderson. Resultado apenas para confirmar, resultado justo, achei um empate de 1-1 entre Ponte e Santos. E vamos então para quarta-feira para Ponte Preta e Portuguesa. Grande abraço a todos e até a próxima. Wagner Ferreira. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Aí, estivemos trazendo a emoção desse jogo, segunda rodada, Campeonato Paulista, Ponte Preta 1, Santos 1 também. Agora, com vocês, a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. A ficha técnica dessa partida, Estádio Moisés Lucarelli, partida que começou às 18 horas 30 minutinhos. Ponte Preta 1, Santos 1. A Ponte Preta do técnico Alberto Valentim jogou com Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Maguinho, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Entraram na equipe da Ponte o Castro, o Elvis, o Renato, o Everton Brito. Levou a amarelinha na equipe da Ponte Preta, Serginho. E anotou o gol da Ponte Preta, o Jean Dias, aos 42 minutinhos do primeiro tempo. A equipe do Santos, do técnico Pedro Caixinha, jogou com Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Escobar, Léo Godoy e Luan Pérez. Tassiano, Diego Pituca, Tomás Rincon, Miguelito, Guilherme e o Luca Meirelles. Entraram na equipe do Peixe o Souza, João Schmidt, Rainer, o Lucas Braga e o Wendel. A equipe do técnico time lá da Baixada Santista. Levaram amarelinho do Santos, o Zé Ivaldo, o Escobar e também o Luan Pérez. Anotou o gol do Santos, o Guilherme, aos 8 minutinhos do segundo tempo. Apitou essa partida Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliar número 1, Marcelo Carvalho Vangassi, auxiliar número 2, o Mário André de Freitas, quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva, e no VAR hoje estava o Luiz Flávio de Oliveira. Público pagante, 6.041, público não pagante, 455, totalizando um público de 6.496 torcedores aqui no Estádio Moisés Lucarelli, para uma renda de R$ 176.050. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Tá aí. Então a gente vai finalizando aqui a nossa jornada esportiva, agradecendo esse timaço da Grigo, Celso Fittipaldi, Wagner Ferreira, o Beto Bassan. E na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui no Majestoso novamente para Portuguesa e Ponte Preta e Portuguesa. Jogo bom de você curtir essa jornada. Agradeço a participação de todos vocês que enviaram mensagem, que apenas curtiram a nossa transmissão no canal do Grigo no YouTube, também na Rádio Grigo Oficial no Facebook e também no Radiosnet. Você sintoniza lá Rádio Grigo e está curtindo, né, essa nossa transmissão ainda por enquanto. Desejo a vocês uma ótima semana, né? Um ótimo final de domingo e uma ótima semana, que a semana seja uma semana excelente, uma semana abençoada para todos nós. Valeu, tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.